Bom, agora creio que nós podemos iniciar. Já são 19 horas e 7 minutos aqui no meu relógio. Mais uma vez, saudar todos vocês, dar minhas boas-vindas. Não sei se alguém aí vai querer falar alguma coisa, se algum recado, alguma mensagem introdutória. Se não, eu fico aqui à disposição. Bom, Boa noite. boa noite. Bom, então vamos lá. Temos muita coisa a falar hoje, né? Para quem não pôde vir não, assistir a aula passada, né? Meu nome é Humberto Luceno, sou o professor, instrutor aqui do nosso curso sobre ferramentas eletrônicas e investigação patrimonial na recuperação de créditos. Obviamente que o que nós estamos aqui compartilhando e ensinando pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de execução, seja ela de natureza civil, trabalhista, fiscal, mas o curso ele é formatado aqui para a realidade bem particular de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Na aula passada nós havíamos ficado ali na parte final, né, do nosso conteúdo. Hoje eu já disponibilizei o material do segundo dia, nós vamos encerrar a primeira parte hoje. Eu já disponibilizei o material do segundo dia também, que certamente já deve ter chegado aí para vocês. Quem ainda não verificou, pode dar uma olhada que já está disponível, tá? Bom, vamos lá. Na aula passada já falamos sobre o conceito de investigação patrimonial, esse contexto de justiça, poder judiciário e convênios eletrônicos. Já apresentamos também várias ferramentas de busca extrajudicial, ou seja, não necessariamente extrajudicial, mas que não precisam, que não demandam a autorização de um juiz, né, ou do tribunal para que se faça as buscas. São as ferramentas de base de dados abertas. E é muito importante que o credor, nesse caso a Caixa Econômica Federal, ela não se resuma na busca, né, da tutela do seu interesse, do seu direito, não se resuma apenas a aguardar o deferimento do uso dessas ferramentas eletrônicas de acesso restrito, que a gente vai já começar a comentar hoje, a saber Sisbajude, Renajude, Infosegue e assim por diante. E por quê? Isto porque essas ferramentas nem sempre são suficientes para se identificar o patrimônio do devedor, sobretudo daqueles que são devedores contumazes, devedores profissionais, né, que já estão um passo à frente aí de todos esses convênios e plataformas. E para estes não é suficiente apenas utilizar os convênios eletrônicos que o Conselho Nacional de Justiça, que os tribunais têm feito por meio de acordos de cooperação. Então, essa parte de bases de dados abertas é muito importante de ser feita. Nós comentamos na aula passada sobre a relevância de se ter um dossiê, né? Ao lado de cada ferramenta dessa, você, obviamente, dentro do que é possível, fazer a busca e colocar ali qual é o resultado, até para demonstrar ao juízo que se fez, que o credor fez a sua parte e daqui para frente, né? Necessita da atuação direta da intervenção do Poder Judiciário. E eu estava para falar sobre esta ferramenta aqui, a Comprot, Comunicação e Protocolo. Esta ferramenta, ela é mantida pela Receita Federal, certo? Na verdade, pelo Ministério da Fazenda, né? Em breve ela será descontinuada, portanto, ainda é possível utilizá-la. E, fundamentalmente, a Comprot, ela serve para que se busque, junto ao Poder Executivo Federal, se determinada pessoa física ou jurídica é credora, se ela tem valores a receber decorrentes da devolução de tributos federais. Então, aqui, mediante o uso do Comprot, eu consigo ver, eu consigo consultar se uma pessoa ou se uma empresa tem valores a restituir, por exemplo, a título, no caso de pessoa física, né, imposto de renda, se aquela empresa, mediante um processo administrativo que é utilizado por uma plataforma chamada Perdicomp, se ela tem créditos decorrentes de PIS, COFINS, contribuição social sobre lucros líquidos, qualquer imposto federal, e se tenha reconhecido mediante a via judicial ou administrativa que há valores a restituir, né, seja porque foram pagos a maior, seja porque foram pagos indevidamente pelo contribuinte, é possível sim realizar essa consulta mediante Comprot. Portanto, ali tão logo no mês de abril, né, quando já se encerra o prazo, abril, maio, para o imposto de renda, é uma excelente data para se fazer a busca, notadamente em específico, para os créditos decorrentes de imposto de renda, restituição de imposto de renda à pessoa física. Mas durante todo o ano é possível fazer quanto a todos os tributos, enquanto a ferramenta assim existir, e também em relação a outros tributos federais.
é algo que deve estar no checklist da execução, né? Nós não podemos deixar passar, porque muitas vezes isso passa batido, por assim dizer, e a gente deixa de identificar um valor ali. E, Humberto, o que é que eu faço diante da identificação? Aí vai peticionar, informando, aí vai peticionar no processo, informando que existem valores a serem pagos, no caso, aí ao devedor do seu processo, e para que o juiz oficie a Receita Federal ou o Ministério da Fazenda, dependendo de qual seja o órgão que vá fazer essa restituição, é a União, né, em última instância, para que seja feito ofício aí em caráter de urgência, essa petição, preferencialmente, ela seja feita de modo sigiloso, para não alertar aí o seu devedor, e o juiz vai é, expedir ali um ofício, né, com força de bloqueio ou força de mandado, para que aqueles eventuais créditos a serem pagos sejam pagos em conta judicial à disposição do juízo, tá, gente? Então fica aí essa sugestão, essa dica para vocês. Mas também, aqui no site restituição.receita.fazenda.gov.br, é possível, a partir do número do CPF, fazer a busca também de eventual valor a ser recebido, aqui especificamente quanto a imposto de renda, tá? A Comprota é uma ferramenta mais ampla, que permite ainda a busca por CPF, CNPJ, mas aqui esse site somente quanto ao imposto de renda, tá bem? Então, todas essas ferramentas são interessantes para que a gente coloque ali uma listinha, né? Conforme eu já havia dito, coloca o estagiário, o assistente, até mesmo se tiver o tempo disponível, se fazer essa busca aí, nem que seja por desencargo de consciência, né? Eu fiz a minha parte, busquei, e não foi, e foi positivo, foi negativo. Eu trouxe alguns exemplos no nosso último encontro, de que, por vezes, uma busca no Google, ela é mais suficiente, digamos assim, ela é suficiente, até do que mais suficiente do que uma tentativa frustrada via Sysbajud, bloqueio em conta. Lá nós temos muitas informações. Uma outra plataforma que pode ser utilizada também é o portal SAEC, Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, né? O acesso aqui é pelo site registradores.onr.org.br. Esse portal, ele congrega os cartórios, as serventias extrajudiciais do país. E aqui é importante fazer um registro. E nós estamos falando de ferramentas de acesso aberto, mas nem todas são gratuitas. Boa parte delas são gratuitas, né? Boa parte do acesso é gratuito, mas outras são pagas, seja por acesso, seja por planos mensais, e essas contratações podem ser feitas, por exemplo, tanto pela instituição, aí tem que ver a questão da licitação, como é que funciona e tudo mais, ou individualmente, ou por associação e assim sucessivamente. Nesse portal aqui, registradores, é possível, por exemplo, fazer busca para que seja feita a visualização de matrícula. É possível solicitar uma certidão digital. É possível fazer uma série de buscas junto a todos os cartórios do Brasil, tá? Quanto a possíveis bens do devedor. Obviamente que é um site privado, né? Tal qual os outros que eu mostrei até agora, a maioria deles. E aqui, havendo essa busca, há a exigência por parte dos cartórios de pagamento dos emolumentos, dos valores das custas notariais para que se seja realizada a busca e encaminhado eventual resultado. Ah, professor, então se eu quiser fazer busca no cartório, tenho que necessariamente pagar por isso? Depende, né? Aí depende muito do entendimento do juízo, porque no caso de vocês, estamos diante de uma execução civil, né? Em que pese ter a União como parte autora, mas a natureza da execução, ela não é uma execução trabalhista, por exemplo. Então, no caso da Justiça do Trabalho, como o autor, o trabalhador, geralmente, ele tem ali a gratuidade de justiça, essas buscas são feitas pela plataforma correspondente judicial. Nós temos uma versão desse SAEC aqui no âmbito do Poder Judiciário, que eu vou apresentar para vocês, tá? Que é o Sistema de Gestão de Bens Imóveis. E lá dentro estão Penhor Online, CENIB, e Serpjud e outras plataformas de busca de bens imóveis que só vão ter acesso, só quem tem acesso é o Poder Judiciário. E, obviamente, o juiz, para deferir, ele vai verificar a utilidade. Mas se você não quer esperar pelo Poder Judiciário, você quer fazer uma busca privada, se há a possibilidade se há a disponibilidade desse recurso, o portal SAEC, ele é um serviço aí disponibilizado a toda a sociedade, tá? Se eu quiser buscar saber se existe um imóvel em nome do doutor Rafael lá no estado do Pará, posso perfeitamente, obviamente, pagando os emolumentos necessários, pagando pela busca, fazer essa pesquisa por meio desse site, sem precisar esperar pelo Poder Judiciário, certo? Então, deixo aí para vocês a sugestão desse site e dentro dessas possibilidades cartorárias que estão disponíveis à sociedade, uma outra plataforma chama-se CENSEC, Eletrônica, perdão, Notarial de Serviços Compartilhados. A CENSEC, ela é uma central que parte dela
é de acesso restrito, ou seja, somente o Poder Judiciário tem acesso, e parte dela é de acesso aberto. Então, nós estamos falando aqui hoje sobre, nesse momento, sobre a parte de acesso aberto, tá? Portanto, que advogados, até os próprios clientes dos advogados podem acessar e assim sucessivamente. Mas, num segundo momento, quando nós adentrarmos no tema das ferramentas de acesso restrito, a gente vai voltar a falar do SENSEC, mas agora para falar da parte que é de acesso restrito. Nesse momento, é de acesso aberto. Então, a SENSEC, ela tem aqui três módulos, né? A gente chama de módulo, três abas, e que podem ser acessadas pelo site sensec.org.br. Muito cuidado ao acessar esses sites, porque tem empresas que cobram para fazer uma busca junto ao Sensec, e elas utilizam, de má fé, obviamente, a mesma logomarca do Sensec. E lá, quando você vai colocar Sensec no Google, usam a mesma logomarca, o endereço é bem semelhante a esse aqui. Este é o site oficial, certo? Da Sensec, que foi instituída pela Lei 11.441 de 2007, o provimento 56 de 2016 do CNJ, e está também disciplinado no provimento número 149 de 2003 do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho importante mencionar aqui a base legal, porque a impressão que eu tenho é que quando se chega na hora da execução, as petições elas vêm muito genéricas, assim, só se pede, se esbajude, renajude, sem SEC, penhora online e assim por diante, mas, por vezes, a parte não demonstra minimamente o conhecimento jurídico daquela ferramenta. Esses convênios, todos eles, principalmente os convênios de acesso restrito, eles têm regulamentos, alguns têm lei federal, a exemplo disso aí, dizendo o que é que pode ser disponibilizado, o que é que não pode, em que circunstâncias, como o sistema funciona. Então, antes de peticionar e requerer, é importante, sim, fundamental até mesmo para que o juiz ele não indefira o pedido, certo? É importante isso. Saber fazer a petição de maneira adequada. Eu costumo dizer que durante a graduação a gente estuda tudo muito bem, até recursos, né? Processo de conhecimento, recursos, cautelares, mas parece que quando chega na hora da execução não dá muito tempo, é tudo assim, à l'aventure, e quando chega na hora no momento exato de se fazer os devidos requerimentos, não se tem o substrato, o fundamento jurídico adequado. Então, estou compartilhando aqui com vocês essa fundamentação legal. É sim importante dar uma lida, dar uma conferida, saber quais são os limites de cada ferramenta, tá bom? Então, não esqueçam, o acesso é pelo sensec.org.br. Sempre lembrem de checar essa base de dados, tá? Se o endereço está certo. E lá dentro do Sensec, nós temos na parte gratuita não, na parte de acesso aberto, três módulos: busca de testamento, a 6D para separação, divórcio e inventário, e temos as diretivas antecipadas de vontade, tá? Humberto, dessas três aí, qual é a totalmente gratuita? A 6D, separação, divórcio e inventário, qualquer pessoa pode acessar. É possível aí acessar essa plataforma. Claro que a Sensec, por ser relativamente recente, né? Foi instituída em 2007, então nós só temos aí 17 anos de existência. Nem todas as declarações, nem todos os testamentos, nem todas as procurações estão digitalizados e inseridos no banco de dados de todos os cartórios do país. Existem cartórios, sobretudo os pequenos, que não têm a mesma infraestrutura, a mesma quantidade de pessoal dos cartórios de capital ou dos cartórios maiores, que não estão totalmente integrados a essa plataforma. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, essas serventias extrajudiciais, elas se integrem totalmente, até porque o CNJ tem cada vez mais estipulado prazos para essa integração digital, de modo que a busca ela é sempre interessante, certo? Então, aqui na parte de busca de testamento, só é possível fazer a busca mediante o pagamento, né? Faz login no sistema e lá o sistema faz a cobrança dos emolumentos para a busca junto aos cartórios. Obviamente que só posso fazer busca, e o sistema só vai me acusar um resultado se houver o falecimento, tá? E havendo falecimento e havendo bem testado aí para alguém, e esse alguém pode ser o seu devedor, e se for localizado, se for utilizado esse mecanismo aqui de busca, vai se juntar no processo para que seja oficiado, né, o cartório no intuito de fornecer toda a documentação, toda a informação sobre o testamento, ou se você já conseguir obter pela plataforma as cópias de testamento, juntando, peticionando o processo, pedir a penhora dos bens respectivos ou bloqueio, se for valores em dinheiro, certo? Somente para testamento público. Já a separação de divórcio e inventário, o acesso é universal e gratuito. Humberto, por que eu utilizaria uma pesquisa desse tipo para fins de recuperação de crédito pela Caixa Econômica? Gente, uma das formas da gente ampliar as possibilidades de recebimento de valores em qualquer execução judicial é aumentando, alargando o polo passivo.
E é justamente nessas relações de direito das famílias que residem boa parte das fraudes. Vejam vocês que é muito comum para os devedores contumazes, né, grandes devedores que têm bens em seu nome e são casados, por exemplo, eles simulam divórcios, certo? Do ponto de vista formal, se divorciam da esposa ou do marido, transferem todo o patrimônio que seria ali a ser partilhado entre os dois para o outro. Isso por si só já é muito estranho, né, em qualquer relação de divórcio, em qualquer processo de divórcio. E muitas vezes fazem mais, abrem uma pessoa jurídica em nome do cônjuge do qual se divorciou e transfere, faz uma espécie de blindagem ou esvaziamento patrimonial para toda aquele cônjuge ali que houve que se divorciou. Só que, por vezes, esse mesmo casal lá no Instagram, nas redes sociais, posta foto comemorando 20, 25, 30 anos de casado, fotos viajando juntos, declarações de amor com a esposa, porque não a vaidade não resiste, né? Essa geração, a sociedade precisa demonstrar isso, é um indício de simulação de ato jurídico, portanto, passível de decretação de nulidade pelo juiz. Portanto, se é por meio da SENSEC, seja no módulo de acesso restrito ou universal, se vai verificar se de fato ali houve divórcio, né? E vai se confrontar com outros elementos que existam no mundo real, seja quanto ao regime de bens. Ora, se o regime de bens é de separação total ou de separação ou de comunhão parcial de bens, por que é que todo o patrimônio foi direcionado para um dos cônjuges? Então, lembra da teoria do mosaico, né, ou do quebra-cabeças? A gente vai pegando informação aqui, junta com outra ali, e vamos demonstrando para o juiz que esse divórcio é simulado, essa separação ou esse divórcio. Aqui também é possível fazer a busca de inventário, desde que o inventário tenha sido realizado no cartório, tá? Essa busca de inventário não envolve o inventário judicial, é apenas inventário extrajudicial. E esse inventário é muito comum, por exemplo, que quem faça aí tanto o inventário ou inventário não, perdão, testamento como diretivas antecipadas de vontade, não faça isso no cartório do seu município, se for residente do interior, porque você sabe, né? A pessoa é de cartório do interior, todo mundo se conhece, nem sempre o tabelião ali vai guardar segredo, daqui a pouco a cidade está toda sabendo que o patrimônio de senhor fulano, de senhora cicrana, que é conhecida na cidade, ele já fez ali uma declaração antecipada, uma diretiva antecipada de vontade, ou testou um certo bem, um imóvel, para alguém da família ou alguém que ele gostava, e aquilo ali fica um verdadeiro burburinho. Então é comum que nesses casos de testamento e diretivas antecipadas de vontade se faça em outros cartórios, viu? Por isso que a busca da SENSEC, ela é em todo o território nacional. É importante fazer a busca em todo o território, tá bom? Aqui o acesso é parcial. Como assim? O acesso é parcial. Na DAV, diretivas antecipadas de vontade, o cartório vai até dar algumas respostas, mas não vai dar todas as respostas. Porque neste caso aqui, gente, uma considerável quantidade de respostas ao comando de busca é dada somente pelo módulo de acesso restrito. Mas aqui, em que pese o acesso ser parcial, já é possível ter acesso a muitas informações. Por exemplo, quando nós utilizamos a busca, não é? Aqui na SENSEC, seja para buscar testamento somente em caso de falecimento, seja em caso de diretivas antecipadas de vontade, é possível que se identifique, por exemplo, que o devedor renunciou ao seu quinhão em inventário em favor de uma outra pessoa, de um outro herdeiro, não é? Pode acontecer? Pode. A renúncia da sua cota-parte em inventário é ilegal, é ilícita? Não, não é. Mas se nós temos alguém que está praticamente em estado de insolvência, né, do ponto de vista formal, a pessoa é devedora, faz sentido a renúncia, neste caso, do patrimônio? Não. Então, é muito comum que esta renúncia seja uma renúncia somente no papel. Ele renuncia em favor de um irmão, de um primo, de um filho, mas continua sendo o proprietário de fato, né? Continua tendo a posse, ou vai alterar a posse, de modo que a propriedade fica em nome de terceiro, e nós estamos aí também de um possível caso de simulação fraudada, né, ou fraudulenta, perdão, de cota-parte ou de quinhão em inventário, certo? Então, nós vamos perceber aqui que quando você vai fazer a busca lá na Cenib, que é uma outra plataforma que a gente vai dar uma olhada aqui nesse nosso curso, não existe lá o patrimônio em nome do devedor, porque houve a renúncia. Mas o que é importante também saber em relação a essa plataforma? Se eu vi aqui que no inventário há um ato de renúncia do devedor, pode-se peticionar para que o juiz determine lá na Cenib a indisponibilidade daquele bem que, em tese, iria integrar o seu patrimônio, certo? E a indisponibilidade impede que ela seja repassada a terceiro. Na verdade, não impede, né? É uma prenotação na matrícula, e ali todos os atos de transferência de propriedade, eles ficam condicionados à observância dessa prenotação, havendo a possibilidade, inclusive, de responsabilização pessoal do tabelião. Então, este módulo aqui é gratuito, não é
universal, o acesso, quando eu digo universal, não todo, em relação a todos os seus módulos e todo o seu conteúdo, mas já é algo que é possível, sim, o devedor utilizar e não esperar apenas o Poder Judiciário. Gente, outro site que vocês podem fazer a busca aí é o SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural. Este site é mantido pelo INCRA, certo? E é possível, lá acessando o acesso aqui pelo sncr.serpro.gov.br, fazer uma busca, uma consulta pública de imóveis do Brasil. E por que que esse site ele é importante? Porque nem sempre o imóvel ele vai ter uma escritura, nem sempre o imóvel estará com registro em cartório, mas o imóvel rural, há um controle muito maior no Brasil da quantidade de imóveis rurais, sobretudo porque nós temos a previsão prevista na Constituição de reforma agrária. Então, acontece do imóvel não estar registrado em cartório, mas ele ter um registro junto ao INCRA. E aqui nesse site é possível fazer a busca por estado e por município. Essa busca já foi melhor. É, Agora você seleciona o estado, o município, e uma vez selecionado o estado e o município, você vai ter acesso aí ao nome de todas as propriedades, né, rurais que tenham sido mapeadas pelo INCRA naquele município que você está buscando. Qual é o problema? É que geralmente o resultado dessa busca, ele não traz o CPF completo do devedor, certo? Ele só traz alguns números em nome. Isso foi uma adaptação decorrente da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Ele traz alguns números ali do CPF, mas ele traz duas informações importantes. Primeiro, a primeira informação importante que você vai utilizar é o código da parcela, certo? Ou código do imóvel. Aqui, ó, código do imóvel, SNCR/INCRA. Ao fazer a busca, essa busca vamos supor que você vai buscar aí na cidade de Ribeirão Preto. Faz essa busca em Ribeirão Preto, vai baixar um arquivo, uma planilha, né, ali do Excel com o nome, com parte do CPF, e aí você pode comparar com o CPF do seu devedor, aí, já que você tem acesso ao CPF do devedor, ou CNPJ, e ele também vai trazer o código do imóvel, que é o código do INCRA, certo? E vai trazer também o nome da propriedade. Sítio o Maria de Cima, Fazenda Boas Novas. Ele traz o nome da propriedade, que é o nome utilizado no dia a dia, e é o nome cadastrado lá no INCRA. Ah, Humberto, essa informação por si só ela me é útil? Não, não é útil. Por quê? Porque de posse desta informação, ou seja, nós estamos vendo que uma ferramenta vai levando a outra, né? O caminho vai até a outra para que eu tenha uma informação adequada no final. De posse dessa informação, eu vou acessar aqui esse site, ó, o cigef.incra.gov.br/consultar parcelas. Então, aqui nós conseguimos ver imóveis rurais e todos os seus dados cadastrais, área georreferenciada, vértices, limite, se tiver registro imobiliário, e tudo isso, essa busca a partir desses múltiplos dados aqui. Então, lá na busca, e essa busca aqui é gratuita, viu, gente? Gratuita, não paga nada, a SNCR é uma plataforma pública, você vai, obviamente, ali, né? O meu devedor mora em Ribeirão Preto, então vou fazer essa busca em Ribeirão Preto. Mas eu sei, de alguma forma, que ele tem imóveis ou fez alguma transação imobiliária em outros municípios, em outros estados, vou buscar nesses municípios também. O sistema, ele busca cidade por cidade, então não é possível fazer uma busca nacional, você tem que ir selecionando cidade por cidade. E aí, quando colocar o código do imóvel aqui, né, nessa plataforma e for pesquisar, ele vai trazer a ficha completa do imóvel, até mesmo a ficha, o mapa, né? Que traz as delimitações ali, qual é o tipo de vegetação que existe, enfim, qual é a área. E a partir dessa informação, é possível pedir, obviamente, a penhora deste imóvel. É uma outra possibilidade, tá? Para se identificar bens imóveis que não são identificáveis lá no cartório. Ainda falando sobre bens imóveis, este site aqui, registrorural.com.br, que traz uma informação muito interessante. Que site é esse, Registro Rural, né? Olha, aqui nós podemos buscar o imóvel pelo código do INCRA, nome do imóvel, pode-se buscar por município e assim sucessivamente. Mas qual é a utilidade desta informação, Humberto? Olha só, gente, olha só. O registro rural, ele está dentro deixa eu voltar, desculpa, daquele conjunto de ferramentas que tem por objetivo fazer uma radiografia, né, dos imóveis do país. Aqui é possível, sim, fazer uma busca dentro do registro rural. Ele vai tentar identificar o imóvel por aqueles códigos que eu mostrei para vocês no SNCR, ou pelo nome do imóvel, mas nem sempre vai ser possível, porque essa base de dados ela é alimentada de tempos em tempos. Mas se não conseguir no registro rural, um outro site que vocês podem utilizar, também gratuito, viu? 0800, como se diz, é o mapa.onr.org.br. Olha só que fantástico. Então, você tem lá o endereço, um dos endereços do devedor, e você coloca o endereço dele nesse site aqui.
E vejam que os imóveis, eles ficam marcados em verde, não é? Estão percebendo que eles estão marcados em verde? Quando você deixa o cursor parado sobre determinado imóvel, ele diz em qual cartório aquele imóvel está registrado. Então, se eu não sei onde ficam os bens, onde estão registrados os imóveis do devedor, a partir de endereços que eu consiga dele, ou o endereço que ele forneceu como endereço de contato, ou o endereço que ele forneceu lá no Sisbajut, que a gente consegue identificar também, ou o endereço que ele forneceu junto à Receita Federal, ou qualquer outra plataforma que ele tenha fornecido, qualquer outro órgão, eu consigo identificar. E quando eu sei onde é o cartório, tá? E se eu sei qual é ali a matrícula do bem, aqui o site diz também isso, já é possível requerer juntar isso aqui na sua petição para que o juízo ele oficie o cartório para que forneça a certidão do interior. Está em nome de quem? Comprou quando? Foi transferido? Foi doado? E é justamente nesses casos que a gente vê, olha, ele tem o endereço na Rua Arara, número 30. Coloco aqui no mapa.nr.org.br. Eu verifico que está no terceiro cartório da capital, registro de imóveis da capital. Tudo bem, vamos fazer uma busca desse bem aqui. Vamos fazer. Está em nome de quem? Está em nome de terceiros. Ah, Humberto, não está no nome dele, então não posso penhorar. Será? Vamos ver a cadeia dominial do imóvel. Vamos buscar também saber em quem está o nome, em quem está, em nome de quem está a conta de água, a conta de energia elétrica, sendo um apartamento, o condomínio, o boleto do condomínio, está em nome de quem? Então, nós não podemos parar na primeira dificuldade, porque esse é o processo de execução clássico, né? O processo de execução analógico. Ah, não, o imóvel não está em nome do devedor, então automaticamente eu não posso fazer nada. Não é bem assim. Se eu consigo comprovar uma série de informações que estão na zona periférica daquele bem e com eles se comunicam, aí talvez o juiz possa deferir uma penhora futura de bem que inclusive não está em nome do devedor, tá? Bom, eu trouxe aqui uma outra possibilidade de busca, obviamente que eu trouxe o exemplo do estado do Rio Grande do Norte, que eu conheço, mas você, aí no estado que você atua, tem um órgão correspondente. Se o seu devedor, ele, por exemplo, isso vai variar muito, né? Se ele gosta de vaquejada ou de rodeio, dependendo da região do país, existem associações hoje que possuem os dados cadastrais, tanto dos animais, dos cavalos ali de raça, ou até mesmo de bovinos, né? Que são vendidos e negociados em leilão. E se houver algum indício de que há essa relação do devedor, ele informou aqui no momento da contratação do empréstimo, que é agropecuarista. Então, é interessante solicitar, peticionar que o juízo ele oficie o Instituto de Agropecuária aí do seu estado. Nosso aqui chama-se IDARNE. E aqui nesse instituto há a possibilidade de fichas sanitárias de eventuais bens de propriedade, não é, do devedor. Ele não, muitas vezes não informa, né, no imposto de renda, mas se ele se diz pecuarista, se ele se diz aí alguém do agronegócio, por exemplo, né, é interessante fazer o pedido de respectivo ofício aí ao órgão estadual. E da mesma forma, se ele tem envolvimento, né, com rodeio, vaquejada. Para vaquejada tem uma associação específica e nós aqui no Rio Grande do Norte já conseguimos informações. O devedor não tinha nada em nome dele, mas ele era associado da ABVAC, porque era muito conhecido, não se conseguia captar valores, né, que ele tinha para a gente pagar a dívida. E o credor, no caso o trabalhador, informou que ele era corredor, era vaqueiro, né? E quando foi feito aí o ofício, foi localizado vários animais de raça associados, inclusive com o nome da fazenda, do endereço, e aí foi feita a penhora rapidinho, se resolveu o problema, tá? Bom, indo adiante, nós temos também aqui o Credilink, tá, gente? É uma ferramenta privada, Credilink é pago. Eu, por exemplo, não pago, mas eu participo de uma associação profissional da minha categoria que custeia o Credilink em nome da pessoa jurídica. A Advocef pode perfeitamente também fazê-lo. É um sindicato que eu sou associado lá em Brasília. E na Credilink é possível fazer buscas em nome do devedor pelo CPF, CNPJ, pelo número de telefone, quais são os endereços que ele já teve e tem atuais, pelo CEP, pelo nome de pessoa física, razão social, veículos, óbito nacional e histórico de crédito. Então, olha só a quantidade de informações, obviamente que essas informações precisam ser tratadas, né? Que existem, que estão disponíveis aí. É uma plataforma paga, mas que pode trazer muitas referências para o processo, sobretudo quando o devedor não está sendo localizado. Para ser citado, ou para ser intimado, ou você localiza até outros vínculos que nem sabia que existiam, vínculos de sociedade, com pessoas jurídicas e assim sucessivamente. Vale a pena, assim, é uma ferramenta que me ajuda muito no meu dia a dia. Bom, temos também a Seguro Cred. A Credilink, essa que eu acabei de mostrar para vocês, é um valor fixo mensal. A Seguro Cred, não, você paga somente pelo que utilizar. E aqui eu não estou fazendo propaganda, não, tá? É só porque eu sei que são ferramentas utilizadas e bastante úteis no dia a dia. A Seguro-Cred, ela é uma espécie de radar, de pente fino quanto a empresas ou pessoas físicas, né? O Sniper, que é um convênio celebrado do CNJ, uma ferramenta do CNJ com vários órgãos,
ele faz um gráfico ali do devedor e as suas possíveis relações, e o seguro-crédito tem essa mesma função, ou seja, sem precisar esperar pelo Poder Judiciário, é possível aqui buscar informações de pessoas, de empresas, buscar outras dívidas e buscar bens, principalmente veículos e imóveis. Não precisa de adesão, não precisa pagar por mês, vai pagar somente pelo que utilizar. Uma questão interessante aqui do seguro-crédito é que, por exemplo, se eh, se está buscando um determinado bem, por exemplo, um veículo, uma motocicleta, que já pertenceu ao devedor, o seguro-crédito ele traz essa informação até de bens que já pertenceram, ele apresenta a cadeia dominial, ou seja, olha, esse veículo aqui, ele foi vendido pelo devedor no ano de 2022. A gente vai dar uma olhada, tá, mas o processo é de quando? 2020. Já estava em fase de execução? Será que não foi fraude contra credores? Fraude de execução? Nós vamos comparar essas informações. Vendeu para quem? Vendeu para essa pessoa. Quem é essa pessoa? É filho, sobrinho, irmão, esposa? Será que foi venda? Será que não foi uma doação simulada, né? Enfim, então ele vai trazer essa informação importante, que dois dos fundamentos aí para a investigação patrimonial, a identificação de fraudes e aumentar o polo passivo, ou seja, trazer mais devedores para o polo passivo. Uma outra ferramenta também é a Cred Localiza. Ela traz informações semelhantes aqui. O Seguro Cred, ele vai fazer uma espécie de gráfico, né, sobre as relações do devedor, sobre possíveis bens imóveis, mas a Cred Localiza, ela traz também essas mesmas informações, só que num aspecto mais amplo. Tá? E sendo aspecto mais amplo, também vai cobrar mais por isso aqui, ó, o histórico veicular, se houve sinistro, quais os dados cadastrais, confirmação de propriedade. E havendo sinistro, se tiver seguro, a gente já sabe para onde fazer a busca, depois em nome das apólices, né? Quais eram, em nome de quem era o seguro, quem era o condutor principal, enfim, busca de imóveis, se há negativação, se já foi protestada alguma dívida em cartório. Portanto, uma série de informações aí que vocês podem utilizar. Coloquei aqui também o site do iFood, né? O Poder Judiciário hoje utiliza muito o iFood para requisição de informações judiciais. Então, é possível se cadastrar na condição de advogado ou de autoridade judicial. E claro que quando você se cadastra na condição de advogado, só é possível fazer requerimento de informações e dados cadastrais se você juntar uma decisão ou uma sentença, tá? Então, para não esperar a vara fazer um ofício, se o juiz, por exemplo, ele deferiu um ofício ao iFood para saber onde é que esse devedor está morando. Ou ainda, tem gente que compra muitos cupons de iFood, né, para utilizar. Isso tem expressão financeira. O iFood ele pode informar quais são os endereços cadastrados, e a partir destes endereços cadastrados, a gente ir em busca desses imóveis para saber em nome de quem estão, qual é a relação do devedor com esse endereço. Tudo é informação e toda informação é importante, tá? Trouxe aqui, olha, um exemplo para vocês de uma decisão agora de uma juíza de direito do estado de São Paulo, permitindo o ofício ao iFood para que identifique os iFood e, perdão, iFood não, gente, ah, iFood, Rappi, 99, Uber, Enel e Sabesp, para informar os endereços cadastrados em nome do devedor. E nesse caso aqui, obviamente, a partir dos endereços é que se vai identificar, bom, primeiro, onde ele pode ser localizado, segundo, e qual é a relação jurídica dele com esse imóvel que ele está residindo. Está aqui o número do processo, quem quiser depois dar uma pesquisada, para saber o que a magistrada fez, qual foi a utilidade dessa informação e como se chegou até isso, né? Os fundamentos do pedido, da petição para o ofício a essas instituições. Bom, outra plataforma, Social Blade, vai que o devedor no processo de vocês de recuperação de crédito é um influencer. Vai que ele tem canal no YouTube, não é? É importante saber. Primeiro, se ele tiver canal no YouTube, descobrir que canal é este, não é muito difícil. Se coloca o nome da pessoa lá no YouTube ou em qualquer outra plataforma que tenha monetização. E havendo isso, gente, essa plataforma, ela traz a quantidade de valores pagos, certo? Ao proprietário do canal. Então, se tiver visualizações que sejam monetizadas, pagas, hoje é possível, mediante o uso de métricas, né? Analytics, saber qual é o valor pago por mês. Obviamente, se há valores pagos, é possível que se oficie aí a rede social para fazer o devido bloqueio. E por último, eu acho essa ferramenta bem interessante. Ela é uma espécie, a Lene Sonar é uma espécie de empresa que trabalha com investigação, a especialidade deles é essa. Então, eles têm vários planos de busca de bens, né? E aqui eles fazem, eu coloquei aqui um endereço no YouTube para vocês conhecerem a ferramenta. Eles têm o Sonar, né? O Leme Sonar, que é o trabalho que o poder, quase todo o trabalho que o judiciário faria, a Leme traz. Ela utiliza também o sistema de gráfico, ó, busca holding, filiais, imóveis, faz as relações familiares que vinculam aquele devedor. Aí a sugestão também para se utilizar. Tá? Então a gente encerra aqui a nossa primeira parte e sem perder tempo, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Mas enquanto isso acontece, eu já vou aqui colocar a segunda parte do nosso curso na tela
Deixa eu ver se já aparece aqui. Share. Só me confirme se aparece para vocês já. Aparece. Perfeito, muito bem. Então vamos aqui agora à nossa segunda parte, falando ainda sobre ferramentas eletrônicas e investigação patrimonial na recuperação de créditos. Vou pular minha apresentação, isso já foi feito semana passada, né? Nós estamos aqui, acabamos de falar do módulo 3, bases de dados de acesso livre, e hoje começamos o módulo 4, e hoje é a próxima aula, módulo 4, na próxima aula, módulo 5, medidas executórias atípicas, e hoje, bases de dados de acesso restrito, tá? Então já vencemos aí mais da metade dos módulos somente na aula passada e até este momento. Bom, Humberto, então eu já sei que existem vários sites, várias possibilidades de eu localizar o devedor e seu patrimônio sem a necessidade de peticionar, sem esperar que a Justiça Federal, se for o caso, né, faça essa busca, utilize esses convênios. E é importante utilizar essas bases de dados de acesso aberto, tá? Demonstrar para o juiz que ou se localizou ou não se localizou. Mas certas informações, elas só estão previstas, elas só existem nos convênios de acesso restrito, nas bases de dados de acesso restrito. E são essas ferramentas que são utilizadas diariamente lá no Poder Judiciário, né? As ferramentas eletrônicas, que muitas vezes nem mesmo a própria vara, ou o servidor, ou o magistrado, compreende bem a sua funcionalidade. E para que a gente possa entendê-las, é importante ter alguns princípios em mente, saber como elas funcionam. Primeira informação é que uma mesma ferramenta, ela pode ter múltiplas funções e múltiplas utilidades. Dificilmente uma ferramenta, um convênio, vai se encerrar em si. É muito comum você ter uma informação obtida a partir do Sisbajude, por exemplo, e essa informação obtida no Sisbajude, você levar lá para o Infoseg, e lá do Infoseg você levar lá para a Polícia Federal, e assim sucessivamente. Então, essas ferramentas, elas se comunicam umas com as outras o tempo todo. A gente vai estudá-las de forma separada, por uma questão didática, mas é o mesmo raciocínio do curso de Direito. Direito Constitucional está na grade curricular separada de Direito Administrativo, mas se comunica com o administrativo, com o previdenciário, com o trabalho, com o processual o tempo todo. O direito, ele é uno. Ele só se subdivide por questões didáticas e de especialização de justiça, ou de ramos do direito, de autonomia do direito. Então, não vamos perder de vista que uma ferramenta ela pode trazer muitas informações que vão ser utilizadas em outras, e uma mesma ferramenta pode ter mais de uma função. Por exemplo, o Sisbajude. A função mais comum do Sisbajude é bloqueio de ativos, mas ele traz informações sobre domicílio bancário, ele traz informações sobre saldo bloqueável. Pelo Sisbajude é possível quebrar o sigilo bancário do magistrado, não é? do devedor, e uma série de informações por ali que podem ser utilizadas. Segunda, possibilidade de cumulatividade. As ferramentas, ao tempo em que elas se comunicam, tá? Uma ferramenta não exclui a outra. Isto é muito comum, por exemplo, eu só consigo ter uma informação de uma ferramenta a partir da informação prévia que eu tive da outra. Isso é muito comum em busca de bens imóveis. Então, quando o juiz determina lá que haja uma indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, e o cartório me responde com o número de matrícula, eu já posso buscar diretamente nos sistemas de penhor online, o Serpjure, por exemplo, já naquela matrícula, que eu não saberia, eu teria que buscar antes, né, se existem bens em nome do devedor naquele sistema. Então, os sistemas, eles são cumulativos, para além de dialogarem, eles têm funcionalidades que dependem uns dos outros. Essas ferramentas vão dar acesso a dados cadastrais, né, ou dados sigilosos sobre o devedor, e alguns deles estarão em sigilo no PJE, portanto, é importante na petição já peticionar que, em caso de dados sigilosos, seja levantado para a parte o sigilo e haja a possibilidade de consulta. Essas ferramentas, elas também funcionam no processo de correção direta e indireta ao adimplemento, isto é, a tentativa estatal, né, de atacar, bem entre aspas, diretamente ali o patrimônio do devedor para a constrição, para a penhora, para a asta pública, ou, em não existindo patrimônio imediato, restringir certos direitos que aquele devedor tem, quanto à obtenção de crédito, por exemplo, ou até mesmo restrição de certos direitos, até mesmo no que diz respeito à locomoção, como a exemplo de suspensão de passaporte, CNH e assim por diante, que a gente vai ver. Mas, fundamentalmente, o objetivo é identificar patrimônio, tá? Ferramentas eletrônicas, identificação de patrimônio e também de dados do devedor. Quais são as principais ferramentas que existem hoje? Perdão, aí tem o nome TJRN, eu acabei esquecendo de excluir aqui, mas serve para qualquer tribunal, tá, gente? Qualquer tribunal. Quais as ferramentas estão disponíveis hoje para os tribunais, certo? Essas ferramentas são frutos ou de convênios do Conselho Nacional de Justiça, mas elas também podem ser fruto aí de um convênio próprio do Tribunal Regional Federal, ou do Tribunal Regional do Trabalho, ou até mesmo de um Tribunal de Justiça que se esteja avaliando. Sisbajude é a mais famosa, é a primeira que vai ser utilizada, Renajude, Infojude,
Nós vamos estudar cada uma delas, tá? O que é que elas, para que elas servem, como funcionam, do que se alimentam, como se reproduzem, tal qual diria o programa Globo Repórter. O sistema de registro eletrônico de imóveis, ou seja, como o Poder Judiciário ele consegue ter acesso aos dados registrais, né, dos bens imóveis. Aqui dentro desse item 7 a gente tem uma série de plataformas. O Sniper, que é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Também vamos ver um pouco sobre Previjude, que é um convênio do INSS com o Poder Judiciário. O Sensec, vejam que nós comentamos sobre o Sensec agora há pouco, né? O Alberto não estava lá dentro da parte de convênios de base de dados, perdão, de base de dados abertas, mas só que o Sensec tem módulos de acesso a toda a sociedade, pagos ou não, mas ele também tem módulos de acesso restrito. E é justamente sobre esses módulos de acesso restrito que a gente vai falar. Temos também aqui o CRCJude, Central de Informação do Registro Civil. Vamos ver que existem informações importantes aqui, quanto ao CRCJude, que podem ser trazidas para o processo. Temos o SERP-JUD, que foi agora inaugurado em 2024, um sistema de registros públicos, uma plataforma que vai, pelo menos a promessa do Conselho Nacional de Justiça é que ela congregue e concentre todos os dados de cartório. Então, o SERP-JUD, com o tempo, ele vai englobar o CRC-JUD, vai englobar o Sensec, vai englobar Penhora Online, vai englobar outras ferramentas. Ainda está em fase de melhoria, mas já está funcionando, e o CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, aí vinculado ao Banco Central do Brasil. Vamos aprender também qual é a utilidade dele para a nossa execução, tá? Bom, então vamos aqui, além desses sistemas que eu mencionei, existem outros sistemas, pessoal, que a OAB, e a OAB tem um papel importantíssimo nisso aqui, e vocês são advogados, né? E claro que são advogados e estão vinculados aí a seccionais variadas do país todo. E eu tenho também convicção que alguns de vocês, se não boa parte, participam das comissões nas respectivas seccionais, tem algum contato com o presidente, né, da sua seccional, do seu estado, da subseção, enfim. E é importante ter esse eu pulei aqui uma tela, né? Por essa daqui. Mas são sistemas que a gente vai comentar também em FOSEG, Serasa Júnior. É importante que nesse contato que vocês tenham aí com o presidente da seccional, de uma atuação política da UAB. Como assim? Veja, todas essas plataformas que a gente vai comentar aqui, que já estão disponíveis ao Poder Judiciário, elas são importantes? São. Mas nem todas as outras plataformas de acesso restrito já estão automaticamente disponíveis. Por exemplo, há uma possibilidade de convênio do INCRA com o tribunal, e esse convênio do INCRA com o tribunal, ele permite que pelo CPF ou CNPJ eu faça buscas em todo o território nacional se existem bens imóveis em nome daquele devedor. Ele elimina toda aquela fase que eu ensinei para vocês aqui de procurar o nome do imóvel, a partir de parte do CPF, depois colocar lá no mapa, não é? Simples. Então, é como se o INCRA franqueasse a determinado tribunal o acesso a toda a sua base de dados por 2 cliques. Esse convênio aqui está disponível a todos os tribunais? Não. Mas é possível perfeitamente que, juntamente aí ao presidente né, da seccional respectiva, se agende uma reunião, uma atuação, se faça uma atuação política da OAB no sentido de cobrar, de que os tribunais celebrem esses convênios, né, adquiram essas ferramentas. Uma outra é o SERPRO. O SERPRO, ele é a base de dados da Receita Federal, que tem informações, por exemplo, de quando foi a data de saída de um sócio, certo? O SERPRO tem detalhes muito específicos que a gente não consegue encontrar na outra, e se paga por acesso. Então, nem todos os tribunais têm. E só quem tem acesso a isso aí é o tribunal. Então, só o tribunal tem o poder de pagar pelo acesso ao SERPRO. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, há um sistema chamado Matilha, né, ele é conduzido pelo GAECO, que é um órgão do Ministério Público que se combate a corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Mas em todos os estados há um convênio, perdão, há uma base de dados utilizada pelo Ministério Público Estadual, porque em todo estado tem GAECO. Então, o GAECO, ele adota esse modelo do Rio Grande do Norte, que é um modelo conhecido em todo o estado, em todo o território nacional, já foi premiado como uma das melhores ferramentas. Ele traz até informações sobre certidão de nascimento, óbito, conta de energia elétrica, água, se tem inquérito, se aquela pessoa recebe Bolsa Família ou algum outro programa social. Ele tem um sistema em formato gráfico também. Então, é uma sugestão aí para que você busque aí no seu estado, converse com a OAB. Convênio com a Secretaria Municipal de Tributação do município, obviamente, é municipal, no intuito de franquear o tribunal a base de dados da tributação. Então, a gente aqui usa muito esse convênio para saber em nome de quem está registrado em IPTU, quem é que está pagando esse boleto, está saindo aí, quais os documentos sobre aquele imóvel que existe na tributação, né? O CAGED ter acesso, portanto, aos vínculos que esse trabalhador tem. Eu tenho o COAF para movimentações suspeitas, claro, uma investigação mais avançada. Um Tribunal de Contas do Estado, do município, se for o caso de São Paulo, por exemplo.
Para saber o quê, Humberto? Um convênio com o TCE, do Estado, Tribunal de Contas do Estado. Olha, de repente você está diante de um servidor público municipal, estadual, e não tem registro dele no TCU, só vai ter informação junto ao Tribunal de Contas. E eu sei quanto ele recebe, quanto ele ganha, de quanto é o vínculo, né? E se pode pedir, por exemplo, penhora de percentual de proventos, a depender do caso. Um convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária sobre o Renagro. Vamos comentar com ele, sobre ele daqui a pouco. E com o Detran do Estado. Ah, não é o Renajude, não, professor, isso aqui não. Gente, há um convênio chamado Detrannet. E esse convênio, que é feito pelos tribunais com o Departamento de Trânsito do Estado, então ele é feito estado por estado, o Poder Judiciário tem a comunicação facilitada para mandar ofício, para saber se houve baixa, de fato, naquela alienação fiduciária do veículo, para saber quem é o banco que tem ali, né, a real propriedade em caso de alienação fiduciária. Então, tem informações que não vão constar no Renajude ou na base de dados aberta do Renajude. Tá bem? Bom, então vamos aqui, voltando, a gente vai seguir essa sequência de medidas típicas de busca de bens para fazer o nosso estudo. Então, artigo 835 da CLT, perdão, do Código de Processo Civil, o costume, né, de tratar da legislação trabalhista. Ele traz a ordem preferencial das penhoras, permitindo no seu parágrafo primeiro que haja alteração da ordem prevista, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E não é incomum que essa alteração ocorra, viu? Por que que não é incomum? Por um motivo muito simples, veja só. Por vezes, eu localizo um veículo de via terrestre. Ele é um bem preferencial. Mas aí, eu localizo o veículo, mas esse bem está alienado a uma instituição bancária. Ou esse bem tem tantas multas que não vale a pena a sua avaliação de acordo com as multas que ele tem. Ou ele não cobre a execução. Ora, é possível que neste caso havendo um bem imóvel, uma casa, uma fazenda, um sítio, seja penhorado com preferência sobre o veículo, desde que haja essa comprovação, haja essa fundamentação, tá? De utilidade, execução e assim sucessivamente. Então, nós vamos à primeira parte, que é a identificação de dinheiro em espécie ou depósito em aplicação ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, títulos da dívida pública e títulos e valores mobiliários com cotação de mercado. A gente vai trabalhar em grupo esses três pontos aí. Afinal de contas, dinheiro é o que vocês querem, né? Na recuperação do crédito. É o bem mais importante. E que bom seria se nós conseguíssemos sempre bloquear valores dos devedores aí, junto ao Sisbajud. Então, artigo 835, Código de Processo Civil, inciso 1, dinheiro em espécie ou depositado ou aplicação em instituição financeira, título da dívida pública da União dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado, isto é, negociado na B3, né, Bolsa de Valores, e títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Então, aqui a gente pode comprar um título do Tesouro Direto, da União, enfim, e bem como ações de empresas privadas, CDBs, CRI, CRA, LCI, LCA, tudo isso que estiver sendo negociado por uma instituição financeira ou por uma intermediária, por uma corretora, é o que nós vamos aqui dar uma pesquisada, tá bom? Bom, primeiro de tudo, dinheiro, né, gente? E já que vamos falar de dinheiro, é o primeiro passo da investigação patrimonial, e dinheiro em espécie ou aplicado, eu posso identificá-lo por duas ferramentas, Sisbajud e Infojud, e eu posso identificá-lo também aqui por uma quebra de sigilo, também pelo Sisbajud, CCS, que é o Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional, e pela declaração financeira do Infojud. Nós vamos tratar de todas estas possibilidades. Humberto, só existe dinheiro nesses locais? Eu não tenho como buscar outros tipos de ativo que tenham equivalência financeira? Por exemplo, um consórcio. Se o devedor estiver pagando um consórcio, vai ter direito a uma carta de crédito, ele já tem ali direito né, a um percentual daquela carta, dependendo ali do valor que ele já pagou. Ou, se ele tem uma previdência privada, ele está pagando todo mês, investindo ali, eu não teria eu não teria acesso a isso também? Tem. E é pelo Banco Central do Brasil, mas não é pelo Sisbajud, certo? Então vamos aqui, como diria o óbvio, mas não menos verdadeiro, começar pelo começo, que é a primeira plataforma, o primeiro convênio que vai ser utilizado, previsto lá no artigo 854 do Código de Processo Civil, ou seja, o uso do Sisbajud está previsto expressamente no Código de Processo Civil, de tão importante que ele é. E o Sisbajud começou com a nomenclatura ali de Bacenjude, né? Era o convênio do Judiciário com o Banco Central do Brasil, e evoluiu essa nomenclatura, e hoje a gente chama de Sisbajud, e ele tem regulamento próprio. Já coloquei aqui o link para vocês acessarem o regulamento do Sisbajud 2.0. Ô, professor, por que é que o nome está Bacenjude? Porque eles decidiram deixar o nome antigo, porque para mudar tinha que reunir gente do Banco Central, do CNJ, enfim, de vários órgãos aí para fazer essa alteração. Então, em que pese o nome constar aqui Bacenjude 2.0, mas aplica-se ao Sisbajud. É um regulamento pequeno, vale muito a pena ler esse regulamento, porque ele é fruto de uma redação a quatro mãos, isto é,
Banco Central e Conselho Nacional de Justiça, e ele vai explicar passo a passo como é que o sistema funciona, e o que é que ele alcança, o que é que ele não alcança, como funciona, e o que é que, quais são as limitações dele, tá bom? Então, Sisbajude é a primeira ferramenta que você vai peticionar e vai fundamentar artigo 854 CPC e regulamento 2.0. O regulamento vai trazer, por exemplo, como funciona a teimosinha, que é uma alteração recente. O acesso ao Sisbajude é feito pelo juiz, pelo magistrado ou pelo servidor delegado por ele. Como é que como funciona? O sistema por dentro. Então, é assim, gente. Eu trabalho com o Sisbajude diariamente, então se eu quiser dar um comando aqui agora, no Sisbajude é possível. O magistrado ou servidor por ele delegado, ele emite uma ordem, tá? Por meio da plataforma Sisbajude. Essa ordem, ela é disparada para o Banco Central do Brasil, que por sua vez vai encaminhá-la a todas as instituições financeiras que estejam debaixo do guarda-chuva do Banco Central para fins de ativos contemplados pelo convênio. Como assim, professor? Não entendi. Quer dizer, então, que o Sisbajude ele não vai alcançar todo e qualquer tipo de ativo regulado ou regulamentado ou instituição regulamentada pelo Banco Central do Brasil? Não, não vai. Isso aqui é uma frustração de muita gente, porque acha que, pelo nome constar Sisbajude, tudo que estiver debaixo da regulamentação do Banco Central, o sistema alcança. Não alcança. Alguns tipos de ativos eu não alcanço pelo Sisbajude, mas isso não quer dizer que eu não possa alcançá-lo de outra forma. Eu utilizarei um ofício mediante uma plataforma específica. A gente já vai ver quais são os ofícios alcançados pelo Sisbajude. Então, o Banco Central do Brasil distribui essas ordens para as instituições financeiras, certo? Ordens de bloqueio, desbloqueio, se for o caso. O Sisbajude, nós vamos ver que ele tem ordens aí de saldos, extratos, endereço de pessoas. Essas instituições, por sua vez, vão cumprir as ordens, e identificando ou não valores, elas bloqueiam esses valores, e o magistrado vão devolver, né, essas ordens para o juiz, que deu o comando, que, por sua vez, pode determinar que esses valores sejam transferidos para contas judiciais. Então, nós temos aí uma relação triangular, tá? Uma relação triangular. O Poder Judiciário utiliza o Sisbajude, que, por sua vez, utiliza as informações do Sistema Financeiro Nacional, né, do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, mas tudo é intermediado pelo Banco Central do Brasil. E você pode me questionar, tá, Humberto, quais são aí as instituições, não é, que são reguladas pelo Banco Central do Brasil e quais não são? Então, gente, debaixo do guarda-chuva, digamos assim, ou debaixo da regulação, supervisão do Banco Central do Brasil, nós temos bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento e outras instituições não bancárias. Então, dentro desse leque de possibilidades, a gente pode ter as chamadas fintechs, né? Uma PayPal da vida, uma PicPay, um PagSeguro, uma PagSeguro, que é uma instituição de pagamento. Não necessariamente é uma instituição bancária. Aqui a gente pode ter uma cooperativa de crédito que é equiparada a uma instituição bancária, e nós não prestamos atenção, por exemplo, que uma Sicredi, uma Cicobi da vida, sendo cooperativa, para além de ser instituição banqueira não, perdão, bancária, elas também distribuem os dividendos, né? Eu creio que sejam dividendos, relativos às cotas dos cooperados anualmente. Então, eu posso pedir ao magistrado, né, requerer, peticionar, que oficie aquela cooperativa para que, por ocasião do pagamento dos juros ali, dos dividendos, relativamente às cotas dos cooperados, ela bloqueie o valor e seja disponibilizado a favor do juízo, à disposição do juízo. O Sisbajude, portanto, é um convênio que vai atingir algumas dessas instituições, bancos e caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, mas o Sisbajude não alcança a administradora de cartão de crédito. O Sisbajude, por exemplo, não vai alcançar a corretora, certo? O Sisbajude não vai alcançar tudo que está aqui. Então, a gente precisa saber exatamente qual tipo de ativo eu estou buscando, e esses que não estão contemplados, eu falo com quem para poder bloquear. De outro lado, aliás, perdão, ao lado, tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, uma autarquia federal, que regula a Bolsa de Valores, a B3, Bolsa de Mercadorias e Bens Futuros, né, valores futuros. Eu tenho também a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e, por sua vez, é o órgão regulador das seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência, sociedades de capitalização, entidades, e temos também a Previc, que regula as entidades fechadas de previdência complementar, os chamados fundos de pensão. Tudo isto aqui tem expressão financeira. Tudo isto aqui é conversível, né? Pode ser convertido em dinheiro. Portanto, é possível enquadrá-lo no artigo 835, inciso 1 do Código de Processo Civil. Agora, eu preciso saber para quem direcionar a ordem. Bom, sabendo disso, quais são os ativos atingidos pelo Sisbajude? O que é que o Sisbajude vai alcançar, gente? A gente já sabe que ele não vai alcançar tudo, que não é pelo fato da instituição ser regulada, supervisionada pelo Banco Central do Brasil, que automaticamente tudo que ela trata com seus clientes será alcançado pelo Sisbajude. Isso é um mito que existe
na verdade, pela falta de conhecimento, né? Mas hoje aqui a gente está desfazendo esta ideia. Conta corrente e conta salário vai ser atingida. Conta poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, desde que viabilizadas por uma instituição financeira. Então, eu posso, como eu já tive um CDB pela Caixa Econômica, e se eu fizer uma aplicação pela Caixa Econômica Federal num CDB, ou num CRI, num CRA, num LCI ou LCA, vai sim ser alcançado aqui. Contas de pagamento, tal qual o PayPal, né, o PagSeguro, ou outras formas. Fundos de investimento, é possível que também alcançar, desde que seja viabilizado por uma instituição financeira e outros ativos sob administração, custódia ou registro da titularidade da instituição financeira. Então, aqui, o foco é a instituição financeira e equiparados. E o que é que o Sisbajude não alcança? O limite da conta, né, o limite de crédito, até porque o crédito ele não é um bem imediato, o crédito é disponibilizado pelo banco e eu não consigo bloquear limites, sobretudo se ele não foi utilizado. Valores a receber de vendas no cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito são outro sistema, também regulados pelo Banco Central, mas que o Sisbajude não vai bloquear valores, a não ser que esses valores de cartão de crédito sejam pagos numa conta corrente, certo? Numa conta poupança, numa conta de pessoa física ou jurídica em uma instituição financeira. Mas se esses valores de cartão de crédito eles tiverem aquele sistema de funcionamento em nuvem, que eu consigo ali deixar o valor lá na nuvem, né? Eu não tenho como bloqueá-los. Eu só posso bloquear esses valores mediante ofício à operadora de cartão de crédito, que não é feito via Sisbajude. Então, enquanto o valor está com a operadora de cartão, o Sisbajude não alcança. A partir do momento que ele cai em uma conta corrente, conta poupança, aí sim é possível alcançá-lo. Mas é possível bloquear esses valores, Humberto? Sim, e nós vamos aprender como. A conta garantia também não é alcançada, é aquela conta criada para disponibilização, né? Se disponibilizar um recurso para as empresas, uma linha de crédito, e que nós vimos na aula passada que, naquele caso da operação da Polícia Federal, estava sendo utilizada de forma desvirtuada, créditos rotativos, consórcios, criptoativos, em que pese o CNJ está prometendo aí para em breve a gente ter um criptojude, portanto, penhora de bloqueio de Bitcoin, mas que a gente já sabe que já nasce atrasado, porque quem lida com este mundo sabe que existe uma série de possibilidades aí, e quando chegam a um sistema desse, ele já aparece com uma série de informações que não são capturadas. E previdência privada. Gente, vamos dar um intervalinho aí de 20 minutinhos para a gente tomar uma água e nós retornamos em seguida para falar mais sobre o Sisbajude e dar algumas dicas para vocês. Tá bom? Até mais. Bom, gente, então, dando continuidade aqui, eu disponibilizei para vocês aí no material a relação de instituições em funcionamento no país, né, que estão contempladas pelo Banco Central do Brasil, certo? Instituições financeiras e que podem responder à determinação de bloqueio de ativos. Basta acessar esse link aqui que vocês conseguem visualizar quais instituições estão e eles trazem também os conglomerados lá, tá? É só a título de curiosidade. Vamos para frente que temos mais outras questões. Como é que funciona o Sisbajude? Veja só, o Sisbajude ele é um sistema que ele funciona na perspectiva do bloqueio intraday. Então, basicamente, em 3 fases. Todas as ordens que são protocoladas até às 19 horas, elas no mesmo dia são encaminhadas para o Banco Central, que vai repassá-las às instituições financeiras. Essa instituição tem até às 16 horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao recebimento da ordem para responder. Então, vamos imaginar hoje, segunda-feira, eu dei um comando de um bloqueio, uma ordem, às 15 horas. Todas as ordens que forem protocoladas até às 19 de hoje, o sistema ele faz uma remessa, encaminha ao Banco Central, que por sua vez dispara esta ordem para todas as instituições financeiras sob regulação do Banco Central. Essas instituições provavelmente vão receber essa ordem aí ainda na data de hoje, né? Ou durante o período da madrugada. Então, elas têm até 16 horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao recebimento da ordem para responder. E ali varia muito de instituição para instituição, né? Tem algumas que fazem um bloqueio, uma busca pela manhã, fazem uma busca no final do expediente, mas outras fazem apenas um bloqueio naquele dia, outras fazem de hora em hora, depende muito de como a instituição faz. E por que que se chama bloqueio intraday? Porque o sistema só vai bloquear os valores dentro desse dia. Portanto, aqui, ó, tá? A partir do momento que a instituição recebe a ordem, até às 16 horas e 59 minutos do dia seguinte. A instituição não vai bloquear o valor hoje, na segunda-feira. Ela não vai bloquear o valor no dia da resposta, ela só bloqueia no período em que recebe até 16 horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao recebimento da ordem. Humberto, e se a ordem foi protocolada agora? Se você sair daqui do curso e protocolar uma ordem às 22 horas, ela vai ser encaminhada quando para a instituição? Juntamente com o grupo de ordens protocoladas amanhã, terça-feira.
Então, junta essas ordens das 19 horas em diante de hoje, segunda, com as ordens até 19 horas da noite de amanhã, terça, e vai ser feito uma nova remessa de arquivos, certo? E a resposta fica disponível no sistema até as 8 horas da manhã do dia útil seguinte ao recebimento da resposta. Então, funciona o seguinte: o Sysbajude, ele te dá respostas com 48 horas do comando. Uma ordem que foi protocolada hoje, até às 19 horas, eu terei resposta dessa ordem até a quarta-feira, ali, relativamente às ordens que eu dei hoje. Lembrando que se ela foi disparada hoje até às 19, então a instituição só vai bloquear os valores que sejam depositados, o saldo que estiver presente na conta amanhã, na terça, porque na quarta já é a resposta, já não se mexe mais. Ou seja, o Sysbajude não bloqueia valores todos os dias, pessoal, tá? Não bloqueia todos os dias. As ordens são disparadas de 48 em 48 horas. No mês, se eu tiver aí uma teimosinha funcionando, por exemplo, vai dar em torno de 12 a 14 ordens automaticamente geradas pelo sistema. O ideal era que fosse todos os dias, mas o sistema não foi projetado e não suporta essa carga ainda. O que é que eu consigo visualizar no Sysbajude? Quais são as informações, quais os dados que esse sistema me dá? Isso aqui é o Sysbajude por dentro, tá? É a tela que aparece para mim, para o magistrado, para qualquer juiz do país, é essa tela aqui. Então, nós temos três informações, três módulos, três tipos de ordens que o sistema ele disponibiliza. Bloqueio de valores, que é o mais comum, requisição de informações, nós vamos ver também, e extratos e demais informações, certo? Bloqueio de valores, é o que você vai peticionar aí, requisição de informações, aqui a gente consegue ver o endereço bancário, domicílio bancário, e outras informações, extratos, quebra de sigilo, já que é um pouco mais difícil de conseguir, porque é uma parte mais avançada, né, da investigação, quebra de sigilo bancário. A gente tem a possibilidade de protocolar uma ordem sigilosa ou não. E para que serviria isso? Somente para fins de que outro magistrado ou outro servidor não veja a ordem e acabe não cancelando a ordem que está em curso. Só tem utilidade para fins do próprio Poder Judiciário. Não quer dizer que o banco não vá ver ou que o devedor não vá ver a sua conta bloqueada, tá? Então, se preenche com os dados do juiz, do tribunal, a vara, o número do processo, o tipo de ação, se é execução fiscal, execução civil, trabalhista, CPF do autor e o nome dele também, no caso aqui de vocês, né? O CNPJ da Caixa Econômica Federal, tá? Bom, então vamos lá. Falar um pouquinho sobre o bloqueio de valores, que é essa primeira modalidade aqui de valores. Já vimos que uma ordem protocolada hoje, eu vou ter a resposta dela 48 horas depois. E esta ordem protocolada hoje, quando ela me dá essa resposta 48 horas depois, obviamente essa resposta pode ser positiva, pode ser negativa, né? Humberto, e essa teimosinha aí, qual é o fundamento dela? Gente, a teimosinha é uma novidade que foi inserida no Sysbajude desde o ano passado, porque até 2023, nós, se quiséssemos dar algum comando de bloqueio, dávamos um comando, a resposta chegava com 48 horas, e aí depois já o sistema não ficava rodando sozinho, né? Então, hoje, por meio da teimosinha, a gente consegue programar por até 60 dias. Ou seja, a cada 48 horas úteis, porque o prazo é sempre em dias úteis, afinal de contas, precisa o banco estar em expediente bancário. A cada 48 horas úteis, o sistema renova o bloqueio e ele vai dando as respostas parciais do bloqueio, certo? Qual seria o fundamento do pedido aí da teimosinha, professor? Artigo 797, que é a execução se dá no interesse do credor, o 835, parágrafo 1º da CLT, né? Perdão, do CPC, o princípio da cooperação, isto é, o- os órgãos, a administração pública deve cooperar com o Poder Judiciário e a celeridade e efetividade da tutela executiva. Coloquei aqui um precedente do STJ que vocês podem utilizar aí na petição de vocês. Portanto, a teimosinha funciona assim. Vamos imaginar, aliás, vou explicar o bloqueio normal, comum, que não é modalidade teimosinha. Se eu tenho um título executivo ou um título executivo judicial ou extrajudicial no valor de R$ 10.000, eu dou uma ordem de bloqueio no sistema Sysbajude. Se o meu devedor tiver 10 contas bancárias, e em cada conta dessa tiver 10 mil, o sistema vai bloquear R$ 100.000. Ele não vai bloquear somente os 10 mil. Certo? Pô, mas por que isso? Isso é injusto, pode gerar excesso de penhora, é verdade. Pode gerar um excesso de penhora, um excesso de bloqueio, que o juiz deverá desbloquear o saldo que sobejou, né? O valor que sobejou imediatamente. Mas é porque as instituições elas não se comunicam. As instituições dão a resposta para o Sysbajude e o sistema ele deixa a critério do juiz ou do servidor bloquear ou desbloquear. Então, pode acontecer isso e cabe ao magistrado fazer esse bloqueio ou desbloqueio, certo? É nessa aba aqui, ó, repetição programada da ordem, a teimosinha, que nós conseguimos estabelecer uma data limite até o máximo de 60 dias após a data de cadastro ou data agendada. Por que que isto é relevante? Veja, eu posso até mesmo é, agendar um protocolo de bloqueio
Não, eu não quero bloquear hoje. Eu sei que o meu devedor recebe salário ali por volta do dia 5 e dia 7 todo mês. Então, eu posso agendar um bloqueio para o dia primeiro do mês, né? Até o quinto dia útil, dia primeiro, o primeiro dia útil do mês, o primeiro dia, enfim. E o próprio sistema vai disparar a ordem nesse dia. E além de eu agendar um bloqueio, isso aí, obviamente, vocês vão, na petição, se assim achar que devem, né? Vão dizer quando querem que esse bloqueio seja agendado ou se ele deve ser feito imediatamente. A partir do bloqueio, eu ainda posso colocar mais 60 dias para frente. Então, se eu quiser agendar para quarta-feira o bloqueio, coloco aqui sim, data de quarta-feira. E a partir de quarta, ele vai repetir de 48 em 48 horas úteis por 60 dias esta tentativa de bloqueio. Enquanto no bloqueio único ele sai bloqueando o mesmo valor de todas as contas, a teimosia é um pouquinho mais esperta, né? Mais inteligente. Porque ela, quando eu estipulo um valor 10 mil ali, quando chega no limite bloqueado, ela já automaticamente para de bloquear. Então, no bloqueio único, bloqueia tudo e todas as contas. Na teimosinha, quando chega ao valor estipulado, ela automaticamente encerra, tá bom? E aqui eu coloco o CPF, CNPJ do réu e os valores da execução. Gente, dica importantíssima aí para vocês. Se vocês tiverem uma execução contra a empresa, tá? Execução contra a empresa, aqui tem que ir na petição de vocês informar o CNPJ raiz e o das filiais, porque o sistema ele não entende que matriz e filial, né, que seria 002 o final, eles compõem o mesmo empreendimento. Até 2020, por ali, o Sisbajud, a gente colocava só até a primeira parte do CNPJ, ele pegava matriz e filial. Hoje, não mais, tá? E como é que eu sei, Humberto, quais são as filiais de determinada empresa? Ou seja, o CNPJ do final 002, né? Você vai pesquisar lá naquele site que a gente já comentou na aula passada, o Redesim. Lá no Redesim, pesquisando pelo CNPJ, raiz, ele vai apresentar quais são as filiais. Então, não esqueça, se você está numa demanda contra uma empresa e você sabe que existem filiais, deve, na petição, solicitar que o magistrado, requerer que o magistrado insira aqui na parte de réus executados, tá? E você pode até usar esse material como print da sua petição, usar como print na sua petição para tornar mais claro para o servidor, para o magistrado, onde é que ele deve fazer, em que pese ele ter o dever de saber disso, mas a gente não pode contar com essa informação, tá bom? E aí, claro, quando você coloca o CNPJ do devedor, né? Obviamente que o devedor das filiais aumenta a possibilidade de bloqueio, até porque algumas empresas concentram nas filiais a movimentação financeira, viu? Não concentram na matriz. Aí você faz esse esbajude na matriz, dá zerado. Quando insere as filiais, localiza dinheiro. Isso é muito comum, principalmente em empresas que devem bastante, já sabendo de que geralmente o judiciário vai somente na matriz, elas deixam aí as filiais de lado. Então, aqui é uma, é uma demonstração disso, né? Eu coloquei o recurso especial do STJ, que estabelece que a filial ela é um estabelecimento empresarial que faz parte do acervo patrimonial da matriz, tá bom? Então, eu simulei aqui um bloqueio, eu coloquei o meu CPF, e olha só, o sistema ele diz a quantidade de relacionamentos financeiros que eu tenho e quais serão atingidos. Aqui o servidor, o magistrado pode até desativar alguns relacionamentos se quiser. E dá a opção de penhorar, de bloquear conta salário, dependendo do tipo de execução que você esteja, uma execução trabalhista, né? Uma execução de natureza alimentar, de alimentos, aí assim a gente seleciona bloquear conta salário. Eu, particularmente, sempre sugiro que se ative esta opção, porque a gente vê muita conta salário aí desvirtuada, sabe? Então, mas cabe ao magistrado fazer esse juízo de valor. Eu entendo que bloqueio de salário, de proventos, é matéria de defesa, porque o sistema ele não diz qual é a conta salário. A gente percebe muitas vezes que tem gente que usa conta poupança como se fosse conta salário. Obviamente não é conta salário para fins bancários, né? Que não pode, não tem todas as funcionalidades, não paga a taxa de manutenção, mas usa como se conta salário fosse, tá bem? Bom, e quando a resposta chega, é assim que ela vai aparecer para vocês. Portanto, quando chega a resposta, a gente sempre peçam o acesso à resposta do Sisbajut. Nesse caso aqui, a gente tem né, a ordem foi protocolada, olha aqui, ó, 12 de junho, dia dos namorados, tá vendo? Quando o professor é solteiro, é isso que ele faz. No dia dos namorados, ele está protocolando ordem no Sisbajut às 20 horas e 30 minutos. Obviamente que essa ordem não foi encaminhada para o Banco Central e a instituição financeira no mesmo dia, porque já ultrapassou às 19 horas. E tivemos uma resposta aqui que um dos réus, o valor bloqueado foi de R$ 393,13. E essa ordem foi bloqueada no Banco do Brasil, certo? Banco do Brasil. O valor da execução era 5.534 e o valor foi bloqueado em 393. Olha o resultado aqui, ó, 14 de junho, tá vendo? Às 48 horas depois. Esse caso aqui foi até mais rápido, 5h48 da manhã, o banco já deu a resposta, porque é um computador que faz isso, né? É inteligência artificial, enfim, não é um empregado, um servidor, enfim. Se for um banco público, não é um empregado público que vai fazer isso aí. E aqui a gente fez, em dia 1º de julho, eu fiz a transferência do valor para uma conta judicial.
mas poderia ter sido no próprio dia 14, era possível fazer essa transferência. Muito cuidado com esses códigos, olha. Toda a resposta de bloqueio vem com um código aqui, 03, tá vendo? Muito cuidado com esses códigos. Aqui no material de vocês estão todos os códigos e as respectivas legendas. Código de cumprimento integral, ou seja, conseguiu bloquear todo o valor, cumprimento parcial, código quando o número da agência é inválido e assim sucessivamente. Qual é a cautela que nós devemos ter? Principalmente com esse código aqui, ó, o 27, tá? O 26, o 25 e o 24. E por que não dizer o 23 também? Então, do 23 em diante, aliás, eu diria até do 22 em diante, nós temos que ter cuidado. Por quê? Acontece muito do Sisbajude, por exemplo, se eu faço um investimento, um investimento em um bem, né, um ativo financeiro, um CRA, um CRI, um CDB, que tenha, ou qualquer tipo de ativo intermediado por instituição financeira, que ele tenha algum tipo de volatilidade, certo? Ora, um fundo de investimento, enfim. O banco ele bloqueia o valor, mas ele não diz exatamente qual valor é bloqueado, ou até mesmo uma ação. Eu posso fazer, por exemplo, um investimento em ações por meio do Banco Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica, imagino eu também, que não precisa necessariamente de uma corretora, certo? Então, olha aqui. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Com o código 98, não resposta, esse código aparece bastante, certo? E esse código, gente, 98 não resposta, ele aparece quando esse código 98 ele aparece quando não houve resposta para o Sisbajuda. Então, o que é que acontece? Isso acontece muito com algumas instituições. Vou dizer os casos que eu já vi bastante, né? Acontece muito com as fintechs, com essas contas de pagamento, com o Banco do Nordeste e acontece com o Banco Itaú. Não sei por qual motivo, mas são os casos que eu já vi bastante. Então, eu dou um comando aqui na segunda-feira, quando é na quarta-feira, a instituição bancária me responde não resposta, ou seja, é como se ela não tivesse bloqueado o valor. É isso que quer dizer? Não. Sempre que aparecer o código 98 não resposta, na própria petição, você já se antecipa dizendo para reiterar o bloqueio. Por quê? O fato da instituição ter respondido com não resposta não quer dizer que ela não tenha bloqueado. Quer dizer apenas que ela não respondeu a ordem para o Poder Judiciário. Eu já vi vários casos de bloqueio de valores da conta do devedor, está integralmente bloqueado, mas lá no Sisbajude consta como não resposta. E aí o juiz acaba, o servidor, cancelando a ordem, né? O valor fica bloqueado lá no banco, mas não aparece no sistema, e aí o processo não é arquivado. Então, sempre que aparecer o código 98 não resposta, a petição, você já pode se antecipar dizendo, se aparecer, que imediatamente seja reiterada. No sistema tem um botão lá, um ícone, reiterar, nem precisa preencher tudo de novo, tá? Nas 48 horas, o servidor consegue visualizar. E aí, quando é reiterado, o banco com certeza vai, em todos os casos, até hoje o banco respondeu o que eu vi. Um outro código que nós temos que ter cautela é o código 27 de resposta, tá? E o que é que consta lá no código 27? Ativo não precificado. Nesses casos aqui, é muito comum que a resposta do Sisbajude venha com 1 centavo, bloqueio de 1 centavo. E aí o servidor, que nem sempre sabe disso, ou o juiz, eles, 1 centavo é um valor ínfimo, eu vou desbloquear. Mas, na verdade, a resposta com 1 centavo é a forma que o Sisbajude encontrou de dizer, olha, a gente bloqueou ações. E a ação é um ativo não precificado, porque todo dia, toda hora ela está mudando. Então, a precificação da ação, ela só vai ocorrer por ocasião da liquidação. E aí, gente, isso infelizmente, muitas execuções são colocadas a perder porque essa informação não chega para quem operacionaliza o sistema, sabe? Porque o servidor não sabe que 1 centavo quer dizer que foi bloqueio de ações. Qual é a providência neste caso? O juiz vai expedir um ofício para a instituição bancária para que ela informe a natureza do ativo bloqueado, a qualificação do agente custodiante, né? Quem é a que está intermediando e quem é o responsável pela liquidação dos ativos penhorados na B3. Perdão, no ofício, o juiz já vai qualificar o agente, tá? Ele vai informar lá com a instituição bancária, Caixa Econômica Federal, CNPJ, e ele vai determinar a liquidação dos ativos. Aí sim, o banco bloqueou a ação e agora ele vai responder o ofício dizendo que na data do recebimento do ofício, né? Aquela ação vale tanto a média ali, ou o fechamento, a abertura da ação naquele dia. E aí ele vai liquidar o valor e vai transferir o valor para a conta da conta judicial. Então, o Sisbajude, ele só bloqueia, mas ele não transfere ativos não precificados. Sempre que aparecer o código 27, sempre que aparecer, principalmente quando a resposta for 1 centavo, você vai peticionar no sentido de que ativo não precificado, ele é um ativo que precisa ser liquidado, ou seja, está em poder do agente, na verdade, o banco tem acesso, que foi agente custodiante, né? Mas ele precisa fazer a devida liquidação junto à Bolsa
de valores e depois depositar à disposição do juízo. Segunda informação, segundo módulo que o Sisbajud disponibiliza é o de requisição de informações. Falamos agora sobre bloqueio de valores, requisição de informações. Que informações são essas, gente? Olha só. Aqui o Sisbajud ele pode nos mostrar um saldo da conta bancária, tá? Os endereços que o devedor ele tem cadastrados como domicílio bancário e a relação de agências e contas em nome desse, onde estão as contas, né? A relação, o endereço e a relação de agências e as contas com os respectivos endereços delas. E o endereço residencial também do devedor. Humberto, o que seria essa busca de saldo aqui? Esta ferramenta de saldo seria para a gente saber, por exemplo, vamos supor que a execução é de R$ 10.000. E aqui eu coloco o saldo consolidado ou até o valor de 10 mil, tá? Eu faço uma busca aqui nessa requisição de informações para saber se nas ordens de Sisbajud a instituição bancária tem cumprido as ordens. Porque, gente, acontece da instituição bancária receber a ordem de bloqueio e não bloquear. Quando nós demandamos aqui o saldo consolidado ou até o valor que se queira estipular, tá? A instituição vai vai mandar um arquivo para a gente sobre o saldo daquela conta em determinado período e ali se vai comparar com as ordens de Sisbajud. Ora, se tinha saldo e foi dado o comando de Sisbajud, por que não bloqueou? Isso aconteceu no TRT do Estado de São Paulo. As contas estavam o Sisbajud dando resultado negativo, o juiz fez uma consulta ao saldo consolidado da conta e percebeu que tinha movimentação bancária e nunca se realizava o bloqueio e fez um pedido, né, encaminhou um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça contra a instituição bancária. Então, se sabe que a empresa está ativa, que ela está funcionando e o sistema Sisbajud está sempre com resultado negativo, isso aqui é uma boa saída para se ver se efetivamente o banco está cumprindo as ordens, tá? Bom, Humberto, para que serviria esses endereços aqui? Ora, é muito comum a fabricação da defesa do bem de família, né? Por exemplo, o Poder Judiciário bloqueia um determinado imóvel e aí o devedor vai e diz que aquele imóvel é bem de família, que ele reside lá com a sua família, etc, etc. Só que o endereço cadastrado dele junto à instituição bancária não é aquele. Então, pode acontecer também da transferência do imóvel do devedor para um terceiro adquirente, mas mantém o devedor o endereço do bem como seu endereço junto ao banco. Ele vendeu o bem, né? Não necessariamente transferiu ali a propriedade, e ele alega que aquele bem é bem de família, mas na verdade ele ainda tem aquele endereço cadastrado. Então, pode servir nesse seguinte sentido, né? De comprovar falsa alegação do bem de família, quando na verdade ele não reside naquele endereço que ele afirma no processo, mas ele reside no endereço cadastrado junto ao banco, o que ele possa ter adquirido o imóvel, ele coloca o endereço, mas está também a matrícula, a propriedade do antigo dono. Pode acontecer as duas situações, ou ele adquiriu, não transferiu para o seu nome, não fez o devido registro, né? A escrituração, enfim, a matrícula não consta o nome dele, mas ele já colocou lá junto ao banco como sendo seu domicílio, ou ele repassar ele vende, mas só usa o endereço com fins de alegar bem de família. Então, é uma informação que a gente vai usar com um outro dado lá da busca de imóveis, certo? Tranquilo? Então, é aqui nesse saldo bloqueável que nós vamos, conforme eu havia mencionado, conferir se os bancos estão cumprindo as ordens de bloqueio, porque no saldo bloqueável nós conseguimos aí colocar período da informação, né, da requisição de informações, nós vamos comparar com o Sisbajud que foi feito naquele período. Saber se, olha, a execução era de 10 mil. Tinha saldo de 10 mil? Tinha de quanto nessa época? Era possível bloquear os 10 mil? Sim ou não? Era possível. Por que não foi bloqueado? E aí, de repente, num caso desse, pode-se tomar providências mais enérgicas, até mesmo contra a instituição bancária. Tá? A terceira, gente, o terceiro módulo do Sisbajud, que é pouquíssimo utilizado, é o módulo de extratos e demais informações. E é aqui nesse módulo que onde se faz a quebra do sigilo bancário, certo? Na aba do lado esquerdo do Sisbajud, aqui nessa tela, deixa eu voltar aqui para vocês, do lado esquerdo dessa tela tem uma lista de opções, e aí o servidor vai selecionar afastamento do sigilo bancário. Claro que para se pedir o afastamento de sigilo bancário, é preciso que vocês comprovem que está havendo uma confusão patrimonial, que está havendo um desvio de finalidade. Deve-se comprovar que aquela conta, a empresa está funcionando, mas o devedor ele está utilizando de subterfúgios, de ardis, ele tem movimentação financeira, mas a conta está toda zerada, nunca consegue nada. Então, no caso do afastamento de sigilo, olha a quantidade de informações que o Sisbajud pode fornecer para o juiz, que vai requerer mediante ofício dentro do próprio Sisbajud. Extrato mercantil, extrato de movimentação da conta, certo? Para que se analisem os dados, saber quem depositou dinheiro, qual foi o destino. Ora, a empresa funciona.
o Sisbajud é sempre negativo. Eu já vi ali que tem um saldo bloqueável, né? Naquela outra opção. Quem é que está depositando dinheiro nessa conta? Quero ver o extrato. Deposita e está indo para onde esse dinheiro? Então, essas informações aqui são exigidas, podem ser exigidas, né? Por meio do sistema, do módulo de afastamento de sigilo bancário. É possível também aqui o extrato de aplicações financeiras daquele devedor, e isso aqui, gente, será relativamente às contas que o juiz quiser ver. Fatura de cartão de crédito, tá? É possível requerer também essas faturas para saber onde estão sendo feitas compras, quem é que está pagando por essa conta, extrato mercantil, extrato de movimentação, que eu já mostrei para vocês na outra tela ali, saldo do FGTS e do PIS mantido na Caixa Econômica, essas informações vocês têm, né? Então nem precisa pedir, porque FGTS é com vocês aí, tá? Agora, em que circunstância que eu vou pedir, vou requerer isso? No caso do artigo 50, Código Civil, que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e na hora de peticionar para requerer o afastamento de sigilo, eu preciso observar a Lei Complementar 105 de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Então, tem que dar uma buscada aí na jurisprudência, sobretudo do STJ, porque o STJ ele tem muita restrição de uso do afastamento de sigilo bancário em ações de natureza que não sejam penais, tá? O Tribunal Superior do Trabalho tem admitido no processo trabalhista, mas o STJ é bem resistente quanto a ações cíveis. Mas você vai encontrar, assim, alguns precedentes, principalmente de tribunais de justiça e até de TRFs, relativamente a isso. Ainda dentro do Sisbaju, de afastamento de sigilo bancário, ele disponibiliza aqui extrato de aplicações financeiras, certo? Está aplicando ordem de poupança, em CDB, fatura de cartão, proposta de abertura de conta, contrato de câmbio, registro de câmbio. Portanto, se houve ali remessa de valores em outras moedas para o exterior, ou se foi recebido, cópia de cheque, enfim, toda uma série de informações que vocês podem requerer que o juiz ele solicite, a fim de que se identifique por que esses valores não estão sendo identificados, não estão sendo bloqueados por meio do Sisbajud. Alguma coisa está acontecendo, né? Aí você me pergunta, tá, Humberto, mas e os ativos que não são contemplados pelo Sisbajud, mas tem repercussão financeira? Como é que a gente consegue identificar, como é que a gente consegue atingir, bloquear esses valores? Então, nesse primeiro momento, nós vimos quais os recursos, os ativos que o Sisbajud alcança. Mas existe uma série de outros recursos que o Sisbajud não alcança, muito embora esses recursos estejam sob a batuta do Banco Central, sob a supervisão e as instituições sob a regulação dele também, tá? Ou da CVM ou da SUSEP e assim por diante. Então, primeiro ponto, primeiro lugar para se identificar é no sistema de informações de crédito. Aqui nos sistemas de informação de crédito, existem uma série de valores que o Poder Judiciário consegue ter informações, não é? Consegue ter acesso para eventuais bloqueios em caso de liquidação, mas que não são por meio do Sisbajud. E onde é que se localiza isso, gente? Por meio do chamado protocolo digital do Sisbacen. Então, o protocolo digital do Sisbacen é a forma de comunicação tanto do Poder Judiciário quanto do cidadão para com o Banco Central do Brasil. Aqui nesse endereço, primeiro o juiz ou o servidor se cadastra no portal Registrato, é simples o cadastro, e ele vai ali oficiar o sistema de informações e créditos do Banco Central para que ele você, obviamente, depois de você peticionar, não é? E ter algum indício de que esse seu devedor, ele manuseia valores, ele tem uma vida financeira aí ativa, até porque, se não houver a fundamentação, o juiz vai indeferir, por um motivo muito simples. Se todas as partes peticionarem a mesma coisa, pedindo para fazer tudo, a vara não funciona. Então, deve ter, gente, não há mão de obra suficiente, né, para fazer isso, deve ter algum indício, alguma comprovação, alguma materialidade, seja pelo meio do Sisbajud ou por outros meios. Olha, a empresa está funcionando, está com as portas abertas, ela está ativa, tem foto em rede social, não está conseguindo bloquear nada, então vamos por esse caminho aqui. O juiz vai aí encaminhar um ofício com força de mandado, né, ou de bloqueio, para que seja aí disparado, que seja circularizado entre as instituições que são reguladas pelo Banco Central, bloqueio, identificação dos valores e bloqueio até o limite do valor de execução. Uma outra forma também de identificar valores não atingidos pelo Sisbajud, exemplo, cotas de consórcio, títulos de capitalização, ativos na Bolsa de Valores e previdência privada. E aqui eu trago 4 sugestões de ofício, gente, que vocês podem utilizar, não é? Aí, relativamente aos devedores de vocês. Primeiro, ofício ao Banco Central do Brasil via protocolo digital Sisbacen. É o mesmo daquele que eu acabei de comentar para vocês. E o que é que se vai solicitar aqui? Para que se... É um ofício com força de bloqueio também, né? Por meio desse protocolo digital, e o Banco Central vai circularizar entre as administradoras de consórcio, instituições financeiras e equiparadas
o bloqueio de eventuais cartas de crédito ou informação de que aquele devedor já pagou 50%, 60% daquela carta, tá? E aí, a partir disso, é possível a chamada penhora de direitos aquisitivos. Isto é, se eu já paguei metade de uma carta de crédito, se eu estou ali pagando um consórcio, o juiz ele pode submeter à asta pública esses 50% de que eu já paguei. Ou seja, alguém que adquirir esses valores, ao assumir o consórcio, vai, obviamente, pagar somente os outros 50, e no leilão esses 50 serão adquiridos por um valor menor. Aí você diz, Humberto, mas não é uma obrigação personalíssima, mas nós estamos aqui tratando de o Código de Processo Civil estabelece, coloca isso aí dentro do conceito de penhora de direitos aquisitivos, da mesma forma que eu posso penhorar direitos aquisitivos de um veículo em alienação fiduciária. Eu não penhoro o veículo, porque ele pertence ao banco, mas eu penhoro os direitos de aquisição. Se eu paguei 60%, 70% do veículo, esses 70% eu posso submeter a uma venda judicial, né, um leilão judicial, uma asta pública, e quem adquirir esses 70% vai adquirir geralmente pela integralidade, vai por 50% isso, né, dos direitos aquisitivos, assume o financiamento do veículo, e aí o banco vai cobrar do devedor, obviamente, perdão, assume o financiamento do veículo, vai pagar somente o saldo devedor dele, tá? Então, obviamente, isso depende muito do valor do bem, do quanto já foi pago. Uma outra opção é o ofício à Superintendência de Seguros Privados, por meio do Sistema Eletrônico de Informação. Já coloquei aqui, gente, os endereços para vocês, tá? Para que isso se torne fácil na petição de informar o juiz. E qual é o objetivo aqui? Aí aqui o Poder Judiciário vai expedir ofício da mesma forma com força de bloqueio, tá? De penhora, de bloqueio, para que as instituições que estão submetidas à supervisão da SUSEP, elas façam a varredura para saber se há saldo de previdência privada, saldo de apólices de seguros em geral, se há títulos de capitalização e outros bens, direitos e valores, porque isso aqui não é lá no Sisbajude. Eu mesmo tenho um título de capitalização. Posso ali, pode haver o bloqueio, o juiz determinar depois a liquidação. Perfeitamente. Outra opção, ofício à CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Já coloquei o e-mail para que o magistrado aqui, ó, vocês já podem sugerir, é o canal de comunicação para também fazer bloqueio de PGBL, VGBL, ou qualquer outra modalidade de seguro, aí, seguro de vida, capitalização de titularidade do executado. Certo? E a quarta saída também é ofício à CVM, via protocolo digital, junto à CVM, tem aqui o link, para que ela circularize entre as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, sujeita à sua supervisão, né, o bloqueio de bens, direitos e valores presentes e futuros a serem pagos a juros, dividendos, enfim, quanto ao devedor. Isso aqui, nada disso passa pelo Sisbajude, mas não quer dizer que não se possa bloquear. Informação aí bem privilegiada para vocês, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Vocês estão bem silenciosos hoje, hein? Então vamos para frente. Se tiver alguma dúvida, falem aqui, tá? Veículos de via terrestre. Falamos agora do Sisbajude e vamos para o Renajude. Renajude, veículos de via terrestre, está no quarto item de preferência de penhora. Já comentamos os três primeiros, que dizem respeito a valores, né? O Renajude hoje, ele é feito por meio da PDPJ, aqui, ó, PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário. Portanto, quando o juiz ou o servidor abre lá o seu PJE, tem um link PDPJ, Marketplace, ele clica e já está lá a possibilidade de bloqueio via Renajude. Então, o Renajude ele vai servir basicamente para duas funcionalidades principais. A primeira é fazer as restrições nos veículos e a segunda, fazer a suspensão de CNH, tá? Eu posso pesquisar aqui se existem veículos em todo o território nacional pelo CPF ou por um CNPJ. Se existir veículo registrado em nome do devedor, vai aparecer aqui. Eu posso pesquisar também por placa, por chassi, eu posso pesquisar por número de processo, não é? E assim sucessivamente. Então, se eu tenho 5, 6, 7, 10 veículos restringidos num processo X, ele já vai aqui me informar quais são. E quais os tipos de restrição possíveis operacionalizados pelo Sisbajude. Gente, nós temos 4 funcionalidades. Primeira, transferência. Então, quando o juiz coloca uma restrição de transferência num veículo, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte: ele permite que o devedor continue andando no carro, mas se o devedor vender o veículo, ele não consegue transferir junto ao órgão estadual de trânsito, ainda que ele assine o recibo lá, tá? Então, ele não, o comprador vai ficar, né? O adquirente vai ficar em maus lençóis aí. A segunda modalidade de restrição é a de licenciamento. Então, ela tanto impede a mudança de propriedade, quanto um novo licenciamento do veículo. Já é mais grave. Eu não consigo transferir para outra pessoa, e ainda que eu fique com o veículo, eu não consigo renovar anualmente aí o seu documento, né, o CRLV, ainda que eu pague, IPVA e tudo mais. E nós temos a restrição mais grave de todas, que é a circulação, restrição de circulação, a restrição total. Nesse caso aqui,
nessa modalidade de restrição, há aí um impedimento de que o veículo ele continue andando, né? Então, nem consigo transferir a propriedade, não consigo renovar a documentação anualmente ali, receber novo documento do veículo, ainda que pague por isso. E, em tese, você já vai entender por quê, esse veículo, se for parado por uma autoridade policial de trânsito, seja federal ou estadual, ele deve ser apreendido, certo? Nesses casos, quando o que é que você pode perguntar? Qual seria a forma adequada, professor, de eu peticionar aí? Se o veículo está em posse do devedor, se ele está andando, né, com o veículo, me parece que a, a restrição de transferência é suficiente. Mas, se o juiz fez a restrição de transferência, o oficial de justiça foi até o endereço, o devedor disse que não sabe onde está o bem, ou não quer informar, ou disse que vendeu e não informa o comprador, aí já pede, atravessa uma petição solicitando ali que seja alterada a restrição de transferência para a circulação total, tá bom? E nós temos aqui uma sugestão, né? Sempre que for feito algum tipo de conciliação judicial, já no próprio acordo, na própria conciliação, colocar como cláusula lá, se existir veículo do devedor, a restrição de transferência, que fica ali como uma espécie de semi-garantia, por assim dizer, tá bom? E nós temos também dentro do Renajude, e é algo que eu raramente vejo os, os advogados peticionarem nesse sentido, que é o registro de penhora. Quando é feita uma penhora do bem, não é? Qualquer bem, seja ele imóvel ou imóvel, está se exercendo ali o direito de preferência em condições de concorrência com outros credores. Portanto, se esse devedor seu, ele tem um processo, uma execução fiscal, ele tem uma execução civil, ele tem uma execução trabalhista, só vai ter preferência relativamente à penhora e à venda daquele bem se for feito lavrado o auto de penhora. Muitas vezes é feita aqui a restrição da circulação ou das outras modalidades, mas não se pede a penhora do bem. E é com a penhora que se adquire a preferência. Portanto, se eu tenho um veículo avaliado em 100 mil, eu tenho 3 processos judiciais, certo? E o primeiro processo, a primeira restrição foi feita lá em 2015. A segunda restrição foi feita em 2020. E a terceira restrição, portanto, no terceiro processo, foi feito só em 2024, mas essa restrição de 2024 foi feita a penhora do veículo registrado aqui, ainda que a primeira tenha sido feita lá em 2015, a preferência é deste último. Se ele não tivesse sido levado à leilão, obviamente, ainda antes da penhora, não é? Então, não esqueçam, gente, isso é importantíssimo. Foi feito aqui a restrição do bem, é necessário fazer o registro de penhora. E se houver a comprovação que o veículo existe, ele só está oculto pelo devedor, o próprio Código de Processo Civil permite a penhora por termo, isto é, lavrando-se o auto de penhora a partir das informações que existem nas bases de dados aqui do Renajude ou do Infosec. O importante deve haver o registro da penhora e, na petição, solicitar que essa penhora seja registrada no Renajude, porque é o que vai te dar a preferência sobre o bem. Aqui, nós tivemos no Rio Grande do Norte um convênio agora recente com a Polícia Rodoviária Federal, e esse convênio foi justamente para que a polícia, ela, diante de uma blitz, né, se verificasse que tinha aquela restrição de circulação, ela fizesse a apreensão do bem. E esse Corvette aí foi, acho que um Corvette, né, uma Porsche, um Corvette, foi apreendido no valor de R$ 600 mil, faltou o restante aqui, né, só 600 reais, né, 600 mil, e foi levado, vai ser levado a leilão, ou foi, para pagamento da dívida. E por que que a polícia não apreende, professor? Porque não tem pátio suficiente para todos os veículos. Aqui, o convênio era para que os veículos fossem levados ao pátio do TRT. Mas imagine só, se toda restrição, todo veículo, eu mesmo faço umas 10 por dia. Se a polícia fizer a apreensão de todo veículo com ordem de restrição de circulação, vai colocar um desse carro todo, desses carros todos, né? Por isso que eu disse que é importante a atuação política da OAB para fazer, estimular e chegar junto, conversar com os tribunais, no intuito de que sejam feitos esses convênios e eles sejam os veículos apreendidos deslocados para os depósitos para o depósito do tribunal, tá bom? Humberto, o que é que eu consigo ver mais aqui interessante no Renajude? Gente, olha só. O Renajude ele vai dar os dados do veículo, a placa, a marca, o chassi, o ano de fabricação, o nome do proprietário, CPF, CNPJ e o endereço, que nem sempre é um endereço residencial, né? Tem gente que nunca muda lá junto ao letra na placa e continua no endereço antigo, o veículo. E às vezes esse endereço antigo, o Renajude ele vai te dar a dica ali de que o devedor mudou de endereço, mas na verdade aquele endereço antigo o imóvel pertence ao devedor. Então, vejam o Renajude dando indícios e dando a dica de que talvez o endereço de registro do veículo, pode ser que não seja, mas pode ser que seja também, é um endereço de um imóvel que pertence ou pertenceu ao devedor, e a gente pode investigar esse imóvel para saber a cadeia dominial. Mas não apenas isso é importante, certo? O que é importante também? Lá no Renajude, gente, ele dá toda a ficha de transferências, perdão, de restrições realizadas naquele veículo, naquela motocicleta, naquele caminhão, naquele ônibus. Portanto, sempre que for feito um Renajude, o que é que eu sugiro que vocês peticionem? Para que
a vara junte no processo o extrato, o detalhamento da ficha de restrições, que nem sempre se juntam, hein? E qual é a importância disso? Veja só, esse veículo aqui, ele tem uma restrição feita pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, com marca de Nova Cruz, 14 de fevereiro de 2023. Mas esse mesmo veículo também tem uma restrição de transferência pelo mesmo tribunal, mas de um processo de outra comarca. Entenderam? E provavelmente de outra data também. Eu cortei aqui a data, mas é de outra data. Humberto, isso vai me servir para quê? Basicamente para duas coisas. Primeiro, para saber se esse bem é interessante, a sua liquidez, para fins de penhora e de leilão. Se eu tenho aqui um veículo de 50 mil, uma dívida de 100, e ele tem 20 restrições e 20 processos, e você já tem penhora averbada, você já tem preferência, talvez não seja interessante para mim. Esse é o primeiro ponto. Analisar a servibilidade, né, a utilidade daquele bem, quanto à sua liquidez para a sua execução. Mas tem uma segunda importância que poucos se atentam, é que na ficha, no extrato, gente, há o número dos processos. Então, ainda que aquele bem não seja interessante para você, você pode ir trabalhando de São Paulo, do Rio, verificar que aquele devedor, ele teve uma restrição naquele veículo num processo de 5, 4, 3, 10 anos atrás, lá no Amazonas. E de posse do número do processo, eu posso ir lá consultar no site da Justiça Federal, no site do Tribunal de Justiça ou do TRT para saber que fim levou esse bem, para saber se esse bem foi levado a leilão, ou para saber se aquele devedor ele tem um bem de maior liquidez, no qual eu possa me habilitar. Então, o Renajude ele vai ser meio que o fofoqueiro da história, dizer, ó, esse bem aqui já está sendo discutido em vários processos, e a depender do grau de avanço da investigação desses outros processos, você vai pular muitas fases. Por vezes, por conta de uma informação desta do Renajude, que você vai conseguir se habilitar ou habilitar o seu crédito aí numa penhora de uma fazenda, do devedor em outro estado. E até chegar nessa informação, se demoraria muito ou nem mesmo se chegaria. Portanto, é importantíssimo olhar a história de uma por uma dessas execuções, principalmente se elas estiverem tramitando na Justiça do Trabalho, que pela sua própria característica é mais célere, é mais enérgica, é mais criativa no processo de execução, não é? Então, aqui olhar de um por um, garimpar os detalhes dos processos, saber quem é que, se os pagamentos desse devedor nos outros processos têm sido feitos em conta de terceiro. Então, o Renajude ele vai te abrir um leque de possibilidades para até mesmo repercussões no Sisbajude. Vai que o Sisbajude desse seu devedor tem sido negativo, mas numa investigação mais aprofundada lá no Tribunal do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Justiça do Trabalho, por exemplo, se verificou que essa empresa está recebendo valores em conta de terceiro. Você vai usar a prova emprestada aí no seu processo de cobrança, tá? Então é importantíssimo fazer esta busca, esta análise aí, certo? E que eu coloquei as sugestões do que fazer quanto ao Renajude. Ainda quanto a veículos, meus caros e minhas caras, já partindo para a parte final do nosso encontro de hoje, nós sabemos que veículo não é um bem que se encerra em si, não é? Hoje as pessoas elas fazem seguro dos veículos. Então, ainda que eu não tenha um carro registrado em meu nome, pessoas que são devedoras junto a banco, elas geralmente elas andam em algum veículo, né? Ou seja, de terceiro, ela até é a proprietária de fato, mas não transferiu para o seu nome, ou não comprou um bem e colocou ali no seu nome, justamente para não sofrer penhora. Mas existem formas da gente descobrir o vínculo do devedor com determinados veículos para investigar qual é a história e a origem daquele veículo. A primeira delas são os seguros. Então, aqui um ofício, você peticionar um ofício para a CNSEC, que a gente já comentou, para que a Confederação Nacional de Seguros Privados informe, circularize entre os seus confederados, né? Para que eles informem se aquele devedor é o condutor principal em alguma apólice de seguro ou se existe alguma apólice de seguro em nome dele. E aí você vai poder, juntamente com outras informações, ora, por que é que ele não tem veículo, mas a apólice do seguro está em nome dele? Por que é que ele está como condutor principal? Não é a quem pertence esse veículo? Essa pessoa que é a proprietária tem condições financeiras, o devedor anda, movimenta esse veículo o tempo todo, e aí pode-se utilizar também o SENSEC, né? Porque, por vezes, o devedor passa uma procuração para que alguém adquira um veículo, ele passa uma procuração para se fazer ali uma apólice de seguros, e assim sucessivamente. Pode acontecer também numa ação aí, um casal, né, o marido ou a esposa, comprar o veículo para o marido ou para a esposa, e ali ele faz uma procuração, né, dizendo que aquela pessoa pode usar o veículo, mas que, na verdade, pertence a ela. Então, o histórico de propriedade é importante se buscar junto ao seu órgão de trânsito aí. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é possível, você se cadastra no site do Detran, alguns Detrans do país têm esse serviço, e você, pela placa do veículo e pelo Renavan, você consegue ver quem foi o proprietário anterior, quando ele vendeu, se tinha
restrição ali, restrição, perdão, não, perdão, restrição não, alienação fiduciária e assim sucessivamente junto ao banco. Aqui é o site do Rio Grande do Norte, você pode pesquisar aí no seu estado e ele vai contar a ficha do veículo, vai lhe mostrar a ficha do veículo junto ao órgão de trânsito. Portanto, pessoal, o que é importante é não parar no Renajude. E saber que o Renajude tem mais de uma função, tem mais de uma utilidade. Ele pode me apontar para outros sistemas, né? E vejam aqui, essa consulta que eu fiz no portal do Detran sobre uma motocicleta, foi feita uma restrição lá no Renajude, tá? E aí eu consigo ver, ó, eu consigo ver que ela não tem gravame, ela não tem nenhum impedimento até esta data, ela está em circulação, não tinha sido feita ainda a restrição de circulação. Consigo ver a data que ela foi adquirida, o ano do licenciamento. Então, ó, ela está licenciada até 2021. De 2021 para cá está em atraso. E se está em atraso, eu consigo ver até as multas. Olha aqui a quantidade de débitos que essa motocicleta tem. R$ 2.243,90. Tudo isso gratuitamente, viu? É no site do órgão de trânsito. Vai colocar o seu estagiário aí para fazer essa pesquisa e vai ver, dependendo do valor da motocicleta e do valor de multa, você não vai nem querer penhora dessa moto. Se já tem muitas restrições, vai partir para buscar imóveis, por exemplo. Certo? Tranquilo? Bom, vamos parar por aqui hoje, porque a busca de imóveis é uma busca que demanda um pouquinho mais de atenção e nós continuamos aí na nossa próxima aula, tá? Esse assunto, mas essas dicas que eu já passei para vocês hoje, esses pontos de atenção, podem ter certeza que vão fazer uma grande diferença aí nas execuções de vocês. Eu agradeço pela atenção, pela paciência de ficarem até aqui comigo e a gente se encontra na próxima segunda-feira para o terceiro e último dia do nosso curso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e boa semana para vocês.